Vocês, gratidão por estarem mais aqui um Coluna Invisível. Hoje eu aqui, Léo Card, apresentando para vocês mais um querido, grande convidado aqui que nós estamos trazendo com um assunto interessantíssimo. Antes eu gostaria de pedir para que vocês que estão chegando agora na live já pela primeira vez, né, que não estiveram aqui no Coluna, inscrevam-se no canal, deixem ativadas as notificações, né, para você receber os futuros programas, cortes, vídeos, melhores momentos que a gente publica aqui no nosso canal e para que você também não perca nenhuma novidade, tá bom? E faça parte aqui da nossa família a partir de hoje. E para que você também consiga participar do chat ao vivo. Então, a partir desse momento tem lá o chat, a gente pode iniciar uma interação com vocês aqui, tem o superchat também, se vocês quiserem um destaque em alguma pergunta, é só solicitar lá no superchat diretamente no YouTube, tá? Só se inscreve primeiro para você ter acesso a tudo isso, beleza, pessoal? Bom, hoje o assunto ele é interessantíssimo, porque o objetivo é como transformar desafios extremos em força. É possível encontrar prosperidade e propósito em meio ao caos, né? Então vamos tentar mergulhar fundo nesse assunto, entre outros assuntos, né? Tem muito assunto para tratar aqui com esse nosso querido convidado. Eu vou apresentá-lo e deixar que ele também fale um pouco com vocês. O nosso querido Rabino Dor, né? Rabino Dor Leon Attar. Eu já cheguei perguntando, falei assim, meu, como que eu falo o nome do senhor? Ele falou, pode falar Rabino Dor. É mais fácil, né? Tudo bem, Rabino? Boa noite. Graças a Deus, Baruch Hashem, tá ótimo. Obrigado pelo convite. Eu que É um agradeço. prazer estar aqui. É bem que, sabe, o mundo é muito pequeno. É verdade. Temos amigos em comum e é Temos. muito legal, muito legal. Foi isso que facilitou, né? Porque eu já tinha assistido a entrevista do senhor lá, no Sim, Goethe, inclusive um abraço ao meu irmão Liu, que entrevistou o Rabino, e foi uma entrevista incrível, né? Com vários cortes já estamos bombásticos. lá três vezes eu já fiz com ele, é muito legal. É muito legal. E assim, o assunto é sempre muito interessante, porque sempre falam, né, do judaísmo de uma forma sem conhecimento, sem profundidade. E eu também não conheço o judaísmo, né? Então eu falei, poxa, trazer aqui uma pessoa que possa nos ensinar, um professor, um rabino, que é o que pode nos ensinar, né? E eu gostaria de te perguntar já, assim, ó, vou te apresentar aqui pelo que eu foi preparado uma pauta pelo nosso querido Tato, e também o nosso querido Marcos Vinícius se debruçaram em pegar informações para ajudar este pobre apresentador. Nascido em Israel, sargento reserva IDF, é isso mesmo? Isso, Empresário, acupunturista, medicina chinesa, mestre em Krav Maga, olha isso, hein? Meu Deus, WKMF, é isso? Mentor, transformador, judaísmo mentalidade, ou seja, faz aí uma mentoria nesse sentido, tá? É um rabino, autor best-seller, inclusive, O Segredo da Prosperidade Judaica, O Segredo da Mentalidade Judaica. E a gente estava conversando antes de começar aqui que ele é pai de quanto? 6. 6 filhos. Aqui tá errado, tá? Só corrigir que aqui era 5. Só que há 7 meses atrás houve uma alteração de status aqui, virou 6, né? Pretende mais, Rabino? Eu faço a minha parte, Deus faz o resto. Ele manda, o senhor recebe, é isso? E não nega bênção. Não nega a bênção, é uma bênção incrível. Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui com a gente. E eu vou fazer uma pergunta aqui para a gente dar início. Qual que é a sua trajetória no IDF, né? É isso que eu acho incrível isso. Krav Maga, medicina oriental, negócios, rabinato. Como isso tudo, essa experiência diferenciada, bem diversa, né? Moldou a sua visão de mundo e os seus ensinamentos. Então, antes de tudo, eu sei que você descende em italiano e você vai entender que a gente nunca chega de mão vazia para visita. Então, Meu Deus, que coisa linda. Olha isso, aqui, gente. Esses são mais 5 filhos meus. Mais 5. Aqui são 5. 5 filhos. Eu Tá. tenho o sexto, está no forno, o sétimo no forno, trabalhando em 2, 3 livros do mesmo tempo também. Então, você sabe, judeu não perde negócio. Então, Sim. na hora de fazer marketing, esse é para você dar uma Faça. lida Faça. e Eu conhecer mais profundamente a nossa ideia, o que é judaísmo de verdade. agradeço, lerei. Eu estou buscando exatamente esse tipo de conhecimento. É um presente para mim, eu agradeço de verdade e eu faço questão de a gente ir mostrando aqui, né, as obras
do Rabino. Eu posso mostrar aqui? Vamos lá, mostrando? Ó, eu vou ler aqui as obras que foram apresentadas, ó. Vai mostrando você, ó. O Segredo da Prosperidade Judaica. Vamos lá, que a gente acabou de ler aqui na introdução, ó. Beleza, pessoal? O segredo, olha que legal, ó. E é um caminho, né? É um caminho. O segredo, isso aqui tem um passo a passo, pelo que eu estou entendendo. É igual os filhos do Rabino aqui, 5, aí tá vindo o sexto, já tem o sexto. Cada filho ele escreve um livro. Tô vendo aqui, ó. O Segredo da Mentalidade Judaica. Tá? Os segredos, esse aqui é o próximo agora, os segredos da Cabala para seu negócio. Nossa, isso é interessante, hein? Isso é interessante demais. É uma cabala aplicada ao business, aos negócios, tá? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E tem esse aqui, geração após geração, elogiarão os seus feitos. Olha que bonito o Esse é o tema. mais novo, saiu o livro sobre o livro de Gênesis. Livro de Gênesis? Comentários sobre o livro de Gênesis. Ah, o senhor vai comentando o Gênesis. Comentário de Gênesis, Olha que interessante. E aqui um último livro, ó, Desvendar porque deixei o cristianismo e abracei o judaísmo. Mostra também, por favor. Esse é o livro que eu publiquei. Esse é o livro meu que eu publiquei, não escrevi. Esse Ah, é o entendi. meu que escreveu Entendi. e a gente publicou no Brasil. Perfeito, perfeito. Ó, então são 5 livros aqui, né, da sequência que o Rabino nos presenteou. Lerei-os, até porque são livros pocket e são livros bons de ler, né? Livro gostoso, provavelmente livro que você pega para ler rapidinho, Final né? de semana, Final de semana. tranquilo. Que gostoso. Eu tô realmente buscando, eu li esses dias um livro também, que eu sou da maçonaria, então eu li um livro a respeito da maçonaria, que já estava há um tempo para eu ler lá, parado, faz tempo. E eu olhava para ele e falava, será que eu leio? Será que eu não leio? Eu li e gostei do livro. Tem livro que você se arrepende, tem livro que é bom. Gente, está aqui à disposição. Vocês puxam na timeline do vídeo, né? Você perdeu o nome, puxa um pouquinho para trás, é que você vai conseguir pegar os nomes dos livros dos quais eu passei. E aí? Então, passou a pergunta. Então, como começou tudo, né? Como começou tudo? É tanta coisa, né? Olha, eu questão de artes marciais, com 7, 8 anos já comecei a praticar artes marciais. Foi o que meus pais acharam legal para uma pessoa hiperativa, uma criança hiperativa, ficar cansada. Mas Sim. comecei com o judô, passei para karatê, me encontrei no jiu-jitsu. Olha isso. Ninjitsu, desculpa, Ninjitsu. Ninjitsu. Fiz uns 5 anos de jiu-jitsu, aí alistei o exército. Lá que eu aprofundei mais no Krav Maga, apesar que Krav Maga a gente estuda também nas escolas. Krav Maga é de escola? Lá? Não, Krav Maga é a defesa pessoal israelense. Sim, mas esse e ela é na escola. ensinada muitas vezes nas escolas como primeiro defesa pessoal. defesa né? pessoal, básica. Mas como que eu já praticava artes marciais, eu tive muito treinamento e praticava bastante. No exército, a gente, vamos fazer, profissionalizamos mais na defesa pessoal militar, Entendi. então civil. Como hoje eu foco mais na questão de defesa pessoal civil, para as pessoas comuns, não é polícia ou soldados, mas mais para pessoas comuns, como lidar em momentos de riscos, como se virar em momentos de apertos. Entendi. Eu fui convidado a fazer parte de uma federação de Krav Maga, o WKMF. Ah, agora eu entendi a sigla aqui. World Krav Maga Federation. Ok. Que estamos em vários estados do Brasil, em vários países também. E hoje eu sou diretor, um dos diretores da federação. E estamos em fase de bastante crescimento. Tem muitas pessoas interessadas, gostando, querendo conhecer mais. E vou fazer também mais o marketing. Dia 25 e 26, nós vamos ter um seminário nacional em Santa Bárbara do Oeste. Olha aí, pessoal, hein? Ó. Então, quem quiser participar, conhecer, entra no meu Instagram, que lá tem todas as informações desse evento. Que eu vou participar no domingo, no dia 25. No dia 25? 24 ou 25 de maio. Ah, de maio, do mês que vem. Mês que vem vai ser esse evento. Então dá tempo para quem quiser conhecer, participar.
saber mais. Ah, que E interessante. com isso também eu tenho na vida profissional. Não Hum, que o Krav Maga não é parte profissional, mas eu é um tenho amor, né? um, Um hobby, né? Seria. nem chamo chamar de hobby. Hobby, para mim, é pescaria. Ah, Pescaria. tá, a pescaria. Ainda tem a pescaria. Oh, é viciado. É, mas eu sempre gostei de negócios, Ah, entendi. mas eu não fui bom em negócios. Até que eu aprendi que eu tenho que aprender a vender. Hum, Porque vendas é uma coisa que muitas pessoas têm preconceito, têm receio, eu não entendo que, na verdade, tudo tudo é venda. envolve em vendas. E quando eu aprendi as primeiras bases de negócios, com isso também a administração financeira, aí eu comecei a gostar muito mais de venda, de negócios, de empreendimentos, de criar produtos, criar negócios. E isso é uma coisa muito gratificante. E eu consigo, hoje, através da experiência, do conhecimento, ensinar não somente pessoas novatas, mas também educar empresários como levar o seu negócio para o próximo nível. Entendi. Que eu tenho vários clientes, que hoje são mais amigos também, empresários que a gente trabalha junto para desenvolver o negócio para um novo nível, um novo patamar, tanto pessoalmente, o lado pessoal da família, criar vou falar assim, patrimônio geracional que para os filhos, netos e bisnetos, né? E também criar um propósito muito mais profundo que do negócio, não apenas o dinheiro, mas o legado O que legado. esse negócio pode criar para você. E com isso também, a parte, vou falar assim, espiritual, entendeu? Eu Uhum. formei rabino, eu fiz o curso que é chamado curso teológico, mas na verdade é um pouco mais, não é tão filosófico, mas prático também, Tá certo. da vida judaica, de ser um rabino de comunidade, de orientação da comunidade, ser realmente um líder de comunidade. Aí Perfeito. eu formei na escola rabínica aqui em São Paulo, no Bom Retiro mesmo, Ah, no no Bom Retiro. Yeshiva Tomchet Mimim. É onde o senhor hoje É reside perto de casa, também. assim, É, mas perto da sua casa. foi uma oportunidade que surgiu junto com rabinos lá de Israel, rabinos daqui, e aproveitei a oportunidade Claro. e já fui bem no início, começou a pandemia e terminou quando finalizava, acabou a Acabou a pandemia, pandemia. que eu fui todo esse século de, começou em 2018 até 2022, 4 anos aí, 3 anos essa e janela meia, aí. mais ou menos, fiz essa formação. Foi bom, deu tempo para estudar, É, pra, isso foi bom, né? Pelo menos. uma coisa, pelo menos saiu. Positivo. Pelo menos isso, porque a nossa pandemia eu vi tantos negócios fecharem, mas aí eu acredito que para o senhor unir essas duas visões nesse período, inclusive, Não, na de verdade, que no pandemia, judaísmo, o físico e o espiritual são interligados. interligados. Não dá para separar um do outro. Entendi. Não, nós temos totalmente essa mentalidade que, apesar que tem outras crenças que acham que ou você desliga totalmente do físico, do material, para alcançar um certo nível espiritual, ou você afunda totalmente no material e você. Mas é dois extremos. No judaísmo, ele não vê as coisas dessa forma. Entendi. No judaísmo, a gente entende que o material é a ferramenta para atingir níveis espirituais maiores. Entendi. É Porque a experimentação, né? não somente a experimentação, mas como você utiliza o físico para beneficiar com o próximo. Entendi. O fato que você faz bem para o próximo é o maior caminho para a espiritualidade. Entendi. A caridade, no caso, né? Principalmente, não é só você desliga da sociedade, vai para o monastério, lugar na Himalaias, meditando o dia todo, agora você é um santo. Não. Não é isso. Quanto mais você envolve em ajudar o próximo, você mais pessoa mais espiritual. Você acaba elevando o mundo para o lado mais espiritual. Entendi. É por isso Através da também, caridade, né? por isso também na Entendi. visão de negócios no mundo judaico é muito mais aberto. Você vai ver que tem muito mais comerciantes, muito mais pessoas que trabalham com finanças, Sim. mas mais que trabalham com negócios no mundo judaico do que em outros lugares. Por quê? Porque a gente entende que
para eu poder ajudar melhor as pessoas, eu tenho que ter bem. Sim, eu entendi. Entendi. Então, se eu estou bem, Ninguém ajuda os outros se não ajudar, se está bem consigo mesmo, sim, digamos assim, está né? bem. Tá bem. E Estar também a bem, pessoa que está sendo ajudado, ele também tem a obrigação de ajudar uma pessoa que está menos afortunada do que ele. uma corrente Então, do bem, que não digamos acaba. assim, entendi. Isso desde de sempre, desde a criação do povo, da criação do mundo, essa é a ideia. Tá Você está certo. aqui para servir o próximo, não é ser escravo, Sim, né? Mas ajudar a pessoa, né, através da bênção que Deus te deu. entendi. Servir no sentido de ser a solução para aquilo, levar o bem para aquele Mas aí outro ser, depois, né? aí que acontece, quando mais dinheiro você tem, mais sucesso você tem, entendendo que esse sucesso material é apenas uma ferramenta e nem o objetivo, Entendi, entendi. e aí você consegue levar esse bem para ajudar mais pessoas. E na comunidade judaica tem inúmeros exemplos disso. Pessoas multimilionárias que dão bilhões para ajudar a comunidade, ajudar os outros, beneficiar os outros. E cada vez eles têm mais. É lógico, é um fluxo Exatamente. interminável, né? Se você explora agora entrando na cabala, né, um pouco, é só uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Onde a cabala entra nisso? Porque eu vejo muitos espiritualistas que vêm aqui, muitos que a gente convida para vir, cultistas, espiritualistas, falam muito da cabala, do hermetismo, da cabala, da Malkuth, Keter, tudo, explica tudo ali. Você está aqui na matéria, mas você tem que fazer esse ciclo, essa subida, essa jornada até Keter. Eu quero entender onde isso entra de uma forma prática para a pessoa transformar isso em algo efetivo, próspero na vida dela, no sentido não só material, prosperidade de saúde, prosperidade de amor, prosperidade no geral, né, na vida Sim, dela. sim. São duas perguntas que eu vou fazer para você. Perfeito. Primeira coisa aqui, que é Kabbalah? Cabala eu entendo como a árvore da vida. Seu nome você falou. Não, o que é Kabbalah? Então, o que é a árvore da vida? A vida da vida é o sentido de estar vivos, de estar aqui. É o objetivo que nós vimos fazer aqui na Terra. Passar por todos esses caminhos para nos elevar até o plano É uma espiritual. frase. É uma Fala frase? Uma frase Uma que frase fala que o que é sintetize Kabbalah. tudo? Não, ele fala o que é Kabbalah, não é uma frase. Numa frase? O Einstein, o Albert Einstein, ele falou assim, a verdade é simples. Se é muito complicado, não é verdade. Entendi, tem que ser simples. Simples, simplifica. O que é Kabbalah é uma frase. A verdade. O outro não é verdade, então. Para mim é a verdade. Eu venho cada vez mais aprendendo sobre a Cabala, eu vejo que ela O faz que é sentido. Kabbalah, então? Ainda não aprendi a essência da cabala, não. Pronto. Se eu não sei responder essa E pergunta, a eu não segunda aprendi. pergunta, o que é prosperidade? Prosperidade é crescer. Abundância. Acho que é abundância. Ok. É. Se você quer que eu resuma tudo Não, de uma é, forma só, eu creio que a prosperidade seja ser abundante. não, a partir de um ponto podemos seguir para frente. Então, o que acontece? Primeira coisa para desmistificar, Perfeito. para tirar esses mitos que tem por aí, a Kabbalah, a palavra é em hebraico, Uhum. significa receber. Ah, receber. Receber, simples assim. Entendi. Não ocultismo, não magia judaica, não misticismo, Nada. não tem magia negra, magia branca, não tem Nada envolvido. nada disso. Só que é muito popular, muito populista falar é Kabbalah. Ah, Entendi. uau, Kabbalah. Amigo, abaixa. Volta para a terra. Volta aqui, porque o negócio é muito simples. O que acontece? Receber. O Interessante mundo isso. foi criado, né? Primeira coisa, um aspecto espiritual, e depois o físico foi criado como manifestação do espiritual. O entendimento de como essa relação entre os dois é acabada. Entendi. Simples. Você lê na Bíblia que Deus estendeu seu braço forte, ou mais simples, né? Deus criou o homem na sua imagem e sua semelhança. Semelhança. O povo humano, ser humano,
Então, se for assim, então Deus tem imagem humana. Braços, pernas. Ao contrário, não. O Deus não é um velho barbudo que senta no trono. Nós somos seres espirituais que têm experiência física. Entendi. É o fato que Deus tem braço forte, o que ele tem no braço de verdade. O que nós temos aqui é uma manifestação física de alguma força espiritual que existe no mundo. Entendi. Não que ele tem um braço. Literalmente, né? É não literal. Ele que tem o braço literal. Nós somos apenas uma ilusão da matriz. Entendi. Uma manifestação dessa representação. Porque se eu vou te perguntar quem é você, você não é o corpo. Você fala meu corpo. Não. Quando você falar meu corpo, o corpo é algo que te pertence. Isso. Parte de uma fagulha. Não, o corpo é um veículo. Sim. Para você, o ser espiritual, executar Sim. a vontade no mundo físico. É uma interface, digamos assim, né? Como se fosse uma interface. Eu estou interagindo com esse mundo. Exatamente. Exatamente. Pode falar de um avatar, Um avatar. O veículo, o recipiente, o nome que você quiser. Perfeito. Mas o entendimento da relação entre o corpo e a alma, o mundo espiritual e o mundo físico, esse estudo que é acabado. Interessante. Em outras palavras, visão. dando sentido da vida física, da vida material. Por que eu tenho que ter negócio? Por que eu tenho que ser rico? Você tem que ser rico. Todo mundo tem que ser rico. Sim. Porque isso que Deus quer para nós. Agora, não para ser rico, mas que essa riqueza serve como propósito, como veículo para ajudar mais pessoas. É veículo para o propósito, né? É o contrário. Exatamente. Isso que é a Kabbalah. O propósito, ou seja, a prosperidade, é o equilíbrio. Eu falei no meu livro, para explicar melhor, eu criei esse triângulo da prosperidade. Onde que tem 3 pilares. O triângulo, normalmente, tem 3 pilares. Hoje, sabe, quadrado pode achar que ele é triângulo. Hoje, o quadrado quer se disfarçar de triângulo? Colocar uma perna a mais aí. Então, o primeiro pilar, saúde. Física, emocional, espiritual, equilíbrio. Eu explico como uma das minhas especialidades, que eu formei também, estudei acupuntura, especializei em acupuntura coreana, shiatsu. Eu falei aqui, interessante, né? Também, isso eu fiz em Israel, antes de vir no Brasil. E junto com estudos judaicos, cabalísticos e com os rabinos lá de Israel, não que criamos, mas desenvolvemos uma técnica chamada cura cabalística. Cura cabalística? Que nada mais, nada menos de entender a relação corpo-alma. Entendi. Não que eu faço magia, não faço isso. E essa relação que o senhor está explicando da Cabala e a espiritualidade nos explicando o mundo material. Exatamente, né? Exatamente. Então, quando você está sofrendo, entre aspas, você entende que esse sofrimento ele vem de ou de falta de entendimento ou de um propósito maior. Você vai na academia, você treina, que dor, eu gostei dessa dor. Você faz luta, essa dor, você sabe que tem um propósito. Você entende que tem um propósito. Então você não sofre. Entendi. Você até divide. Entendi. Agora, quando você sofre, tem dor que você não entende por quê, aí que você sofre. Então, a falta do entendimento. Exatamente. Né? A cura cabalística, ela traga porque, para consciente o que está no subconsciente. Através disso, alcançar a cura. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é finanças, liberdade financeira. Você precisa entender a relação, o que eu chamo o jogo financeiro. Como jogar o jogo financeiro? O que os bancos não vão te ensinar. Nas escolas, com certeza, você não vai aprender. E, infelizmente, os pais também não sabiam.
Entendi. É, Por isso não ensinar, portanto, não, né? não por mal. Por não Ninguém ter ensinou eles, eles não conhecimento. sabiam. Então, algo que eu mesmo fui atrás de meus mentores para pedir Essa orientação, orientação. estudar, conhecer, aprender e aplicar. Agora eu ensino. Eu, base do triângulo, que é o pilar mais importante, que é a base do triângulo, é descobrir seu propósito de vida. Entendi, Porque o hoje em objetivo. dia você vê que a maior pandemia que nós temos de verdade, pandemia global, é de depressão. E eu falo isso com muitas pessoas, mas você entender a importância, como a gente cura a depressão. Você vê, quanto mais você sobe nas classes sociais, mais você vai encontrar pessoas com depressão. Aí você vai perguntar, não faz sentido, a pessoa tem dinheiro, tem saúde, tem acesso à saúde, tem vida praticamente tranquila, boa, mas tem depressão, está tomando remédios, está problemas mentais, emocionais. Psicólogos é uma das profissões que não falta É, não vai faltar para clientela, nem comida na entendeu? mesa, né? E a pergunta, por que isso? Aí eu só parafraseando um outro irmão que veio aqui outro dia, nesse caso que o senhor está falando, essa falta de propósito gera então um vazio. Exatamente. Esse Essa vazio. sensação de não ter preenchido Porque quando você sentido, entende que não é o dinheiro é o objetivo, não é a saúde, mas são ferramentas para que você cumpre seu propósito da melhor forma, então eu ensino às pessoas como descobrir seu propósito. entendi. Como você realmente sabe, e entende que preencher esse vazio não é o material, mas sim o propósito. Que o material é apenas a ferramenta para cumprir esse propósito. Entendi. Na verdade, o material sempre é uma ferramenta, né? Se é material, é material. É. A gente Material para algo. tem que usar para Por isso alguma é coisa. chamado material. É, a essência está dentro de nós, está dentro desse material encapsulada, A sua envasada. alma já veio. O que se gosta de cabana, você quer essa conversa entre alma e corpo. É A alma vem nesse mundo já sabendo o o propósito dela. que deve fazer. Só que não tem graça se ela lembra. Já deu uma apagada a memória, aquele Men in Black, É lembra? Men in Black, lembra? Olha bem aqui. Assim, agora, todo vamos fazer, o fascinante era descobrir esse propósito dentro do corpo. E durante a Porque ela encarnação. precisa do corpo para realizar esse propósito. Mas no momento que o corpo, vamos fazer, o homem, ele foca na que vamos fazer, a sociedade, o que a mídia vai, então ele vai atrás dos bens materiais, conforto. Conforto é o maior inimigo do ser humano. Exato. O maior vilão, É né? o maior vilão. O conforto é o maior vilão que existe. Porque você vai achar que aqui é conforto, então você atrás do conforto, é no atrás do propósito. E aí para toda Aí a já jornada. acontece, a alma começa a falar, não é isso que eu quero. Meu corpo fala, mas olha o que eu tenho, mas não é isso que eu quero. E esse conflito, Conflito. essa briga interna, ok? O que acontece? Você não tem como se autocastigar. Você sabe, mutilar ou odiar a si mesmo. Não existe isso. Então, que é um sofrimento inexplicável, uma dor insuportável, que hoje em dia é chamado de depressão. E a agonia disso, né? Tristeza que a pessoa. Mas que agora, no momento que você é sozinho, é muito difícil para a pessoa sair. Muito difícil. Então, quando a pessoa tem depressão, ele precisa de alguém que faça ele sair desse área da zona do conforto, Ou ou esconderijo, né? querer estar nesse. Muitos desistiram. Tá. Depois eu tenho um paciente que eu pergunto: você quer me ajuda? Você quer melhorar? Muitos falam: não, não quero. Então, se você não quer, o que você quer de mim? É, não Agora, faz se você fala sentido. assim: quer,
Então, eu vou te falar o que você vai fazer. Agora você vai começar, né, fazer umas técnicas que a gente ensina, mas em geral, você começa a buscar tarefas pequenas, pequenininhas, que você pode fazer para beneficiar o próximo. Entendi. Porque você não está aqui para servir a si mesmo. Você está aqui para beneficiar outro ser humano. Entendi. E quando você sai de si mesmo, Pronto. Você vai começando o que a que a caminhar. pessoa, o que que a pessoa que está em agonia fala? Eu não aguento mais. Hum. Por que você não aguenta? Assim mesmo. Assim Então mesmo. sai de si. Né? Sai fora, vai para outro ambiente. Pega o que você não aguenta de si e dá para outros. Espalha. Você tem sobrando, né? Pois, É. exatamente. Se você Não não que tem bens você tem que dar materiais, tudo. Não, a Torá também nos ensina, você tem que dar 10 a 15% do seu bem material para tzedakah, para caridade. Mas ajudar, fazer campanhas de doações, falar bom dia no elevador, ajudar a fazer campanha de limpeza no bairro, custa dinheiro para não alguém, custa. abrir a porta, ser mais cordial no dia a dia. E nem vai levar a tua riqueza embora, né? Pelo contrário, vai ampliar o seu É, horizonte de ser um pouco amigos. mais educado, mais alegre. Mesmo que você não seja alegre, mas dá um sorriso para o outro. Dá um sorriso para o outro, pronto. O outro vai sorrir para você, pô, a mágica acontece. A bala acontece. A bala é Né, isso, mas então. quando você entende a relação físico-espiritual, você alcança o equilíbrio. E isso que o judaísmo quer te ensinar. Receber. A cabala, então, é receber. Então, para receber, o que você tem que fazer? Dar. Pronto. Tem que fazer o ciclo, né? Acontecer, né? Senão você não vai conseguir. Porque se você não vai dar, você vai encher, vai encher, vai encher, Vai não vai encher. aguentar mais. É, isso é o egoísta, isso é Altruísmo. o altruísmo é dar, né? Ao Não, outro, ao né? contrário. Altruísmo é dar para si mesmo. Você dá para sentir, entendeu? Ah, sim, dar para o outro para se sentir mais leve, É, né? Sim, sim. E quando eu falo para dar, você não precisa postar no Instagram. Entendi, entendi. Você precisa, ai, olha a campanha que eu faço, olha como É, ele. olha a Não, solidariedade que nós estamos fazendo. Tem gente que gosta de fazer isso o não, tempo não é inteiro. isso. E não faz. Esse é falso, esse é mentira. Você tá fazendo o mesmo, tá criando o mesmo ciclo vicioso de depressão. Sim, isso é ilusório. Isso é um valor Mas ilusório. quando você faça o bem para o outro sem procurar recompensa, essa é a verdadeira caridade. Dá para dar mesmo. Então, tudo explicou aqui no livro. Exatamente isso que eu falo no livro. É por isso o caminho, É o né? caminho. 1, 2, 3. Eu vou ler. Eu vou ler sim, Rabino. Porque me interessou e eu preciso desse conhecimento. Preciso para minha vida, né, Não, pessoal, mas para os meus a negócios, para ideia, tudo. sabe que transforma a informação para conhecimento? Não entendi, O desculpa. que transforma E informação informação para para conhecimento. conhecimento? O que transforma informação para conhecimento é sabedoria. Sabedoria é a mesma coisa. Sabedoria vai ser retirado desse conhecimento, né? E em que você transforma informação para conhecimento? É estudar. Você está continuando informação. Você É, ainda é informação. sim. Não é o ato de estudar, de ler, de Você ainda está buscar. estudando. Você ainda está Você ainda está em processo, né? ainda tá na informação. Quando essa informação vira conhecimento? Vamos falar outras palavras, talvez sabedoria. É, o É o momento conhecimento ou que você sabedoria. pratica. Ah, sim, a prática. Tá, entendi. Sim. Simples. Gente, Simplicidade. a aula, né? Isso aí é aula, é para pegar a gente de desprevenido Tá mesmo. cheio? Mas você sabe de tudo isso. Não, mas é verdade. Tá dentro da gente, só que a gente não correlaciona corretamente. Aí não faz o processo correto. Exatamente. Aí você acha, vou estudar, vou estudar. A passar a vida toda estudando, tirando PhD, sei lá quando de E não quê, vai aplicar nada? é uma pessoa ignorante. É. Continua ignorante. Porque não aplicou nada, não praticou nada. Exatamente. Você tem razão. Você tem toda a Eu razão. admiro que tem faculdades hoje que só contratam professores que têm credenciais, que têm sucesso na prática. Exemplo, Entendi. IBMEC ou Fundação Getúlio Vargas, que os professores lá
o Mackenzie, o MBA do Mackenzie, são pessoas que têm Prática têm comprovada. comprovações. Você falou da IBMEC, é isso mesmo. Os cases deles de negócio, de Exatamente. business no São mercado, empresários de alto escalão. são. E eles sempre aplicando em um case ou Exatamente. fazendo a prática. E como que, por exemplo, a partir do momento que eu começo a praticar, né, eu começo a entender a correlação realmente da Cabala, né, com a vida, de fato, né, essa interpretação do espírito da matéria, entender que a matéria é para um objetivo, é para um propósito, como que eu consigo tornar isso uma realidade dentro dos negócios mesmo? Ela se transforma. Quando você pratica, ela transforma. Um passo de cada vez. Às vezes coisas que não tem nada a ver, então, assim, com o negócio propriamente dito, mas passo a passo. Entendeu? Como você começa a correr maratona? Uma caminhada, depois duas, depois um pequeno trote. Mesmo caminhada, maratona, seja o quê, escalar Himalaia, Uhum, é um passo atrás do outro. entendi. Começa um passo, depois dá outro passo. Dá dois, volta um, dá Às vezes três. precisa voltar. Não tem problema, mas vai, fica ativo, Começar. entendeu? Parar de falar só e. Pega a informação, aplica o que você entendeu. Entendi. Aí que acontece, daqui a pouco você se evoluiu aqui, volta a pegar. Mas, agora eu entendi o próximo passo, que eu não entendi antes, porque eu não estava lá. Entendi. Agora eu posso entender mais. Por exemplo, uma pessoa com dívidas, eu não tenho como falar para ela sobre aplicação na bolsa, o que muitos fazem errado. Ensina a pessoa que está dívidas, ser livre das dívidas negativas, e depois vamos falar de aplicações. Entendi. Primeiro se livra do passivo, aquilo que está devendo. Aprenda passo de cada vez. Certo. Um passo de cada vez. E isso é tudo na vida, mas tem que ser na prática. Por isso a alma está no corpo físico. Entendi. Porque a alma por si ela não faz nada. É precisar da aplicação, né? É precisa do corpo para agir fisicamente. É onde a gente fala que é o plano, né? Ele se dá num plano. O plano é o físico, né? Sim, É o que concretiza as coisas, né? E a gente pode ver o resultado delas acontecendo, né? você vê. É bem impressionante. É isso que eu quero fazer, porque, na verdade, eu tiro isso como uma aula para mim, né? Sabe o que Porque, acontece? Eu falo isso para muitas pessoas. Meu amigo, você entra a casa, a porta está aberta. Porque tem muita gente que anda pular pela janela, mas a maioria também quer bater a cabeça na parede. sim, Mas sim. a porta está aqui, aberta, entra pela porta. Só, é simples, né? Para quê? Simples para quê? Esse simples é É relativo, né? simples, mas para de bater a cabeça na parede. Entendi. Entendeu? É a forma de olhar também, Rabino, é a forma de entender. Claro. Olha de um Por jeito e não isso tem enxerga, né? no livro aqui o Senhor da Mentalidade Judaica. Você tem que mudar a forma de como você enxerga o mundo, e o mundo muda. Ele se projeta através da nossa mente. Isso Eu vou te dar um exemplo. A gente gosta de história, né? Eu te dou um exemplo. Por que notícias só. Por que notícias só mostram coisas negativas? E por que notícias chamam notícias? porque notícias só mostram coisas negativas para atrair a atenção das Mas então, por pessoas. que chamam notícias? E por que a pessoa se atrai tanto? É um magnetismo estranho. Eu, por Não, porque é exemplo, algo raro. não entendi. Uma coisa raro. Ah, uma coisa rara. Entendi. Por Quando ser, acontecem coisas ruins, são raros, né? é a notícia. Entendi. Não é notícia mostrar coisas boas. E mostrar coisas comuns, né? A maioria das coisas que acontecem são coisas boas. O mundo está indo para o lado melhor, para o bem. Tá avançando. A notícia do quê? O que está sensacionalismo, é o raro. A coisa rara é a coisa ruim. Entendi.
Tem que aparecer E, para chamar a atenção. aí pergunta aquela dona Mariana na cadeira, ela só assiste a notícia da Globo, só vê coisa. Para ela o mundo acaba amanhã. Entendi. Porque é só isso. É só isso. Entendeu? Mas você tira a visão daquilo e você entende porque a visão, como as coisas são. Você vê que a notícia é uma coisa rara. Que só está direcionando para aquilo que é escandaloso. E aquilo que você foca, cresce. O que você vai regar, vai crescer. Igual a planta, isso mesmo. Entendeu? Se você vai regar aquilo, vai crescer. Mas não é que é o. Entendeu? Você precisa regar a erva daninha. É, não pode, né? Ó, tem um comentário aqui interessante do Japa Shabat, eu acho que é isso, né? Muito bom aprendizado com o Rabino Dor Leon. Enzo Rafael, amigo nosso, Valeu a pena comprar o livro dele. meu parceiro de pescaria. É, o parceiro de pescaria. Obrigado pela audiência, viu, meu querido? Obrigado. Bom, eu vou aproveitar então e tentar puxar um pouco mais essa história pro. Quer ver, ó? Deixa eu. Tinha preparado aqui uma pergunta interessante pra gente poder entrar. Eu vou sair aqui, ó. Ih, travou tudo aqui, meu celular, da hora, meu Deus do céu. Vamos falar um pouquinho do Krav Maga, né? Porque a gente tá falando bastante da Cabala, entramos aqui pro lado da Cabala, entendeu? Que eu acho que é o mais interessante da história, pelo menos para mim, é a questão da Cabala. Mas eu acho interessante, eu não sou muito dado a lutas, né? Mas o pessoal tá falando muito do Krav Maga. O Krav Maga tá numa crescente no Brasil, né, cara? Então, todo mundo falando do Krav Maga, e Krav Maga os caras conseguem desarmar a arma lá, o cara coloca a arma, ela consegue virar a arma. Como que. Olha, Ó, o Krav Maga tá assim, ó, mundialmente conhecido por sua objetividade e foco na sobrevivência em situações extremas, né? isso. Além da defesa pessoal, que lições o Krav Maga e seu tempo no exército, né? Principalmente a sua experiência israelense, o senhor aplica ou ensina para a vida cotidiana, para os negócios ou para o desenvolvimento pessoal? Sim, exatamente. Primeira coisa, eu falo, todo mundo tem que fazer arte marcial. Defesa, né? Vai treinando, cria disciplina, cria mentalidade, cria condicionamento físico. Vai, mexe. Um dos motivos das pessoas entrarem em depressão é a falta de atividade física. Que acontece? O nosso corpo tem 72% de água. De água. E se a água parada dá o quê? Já era, ressecamento, tudo. Entendeu? A água parada dá dengue. Água Dá parada, bicho. água parada dá dengue, que a gente aprendeu. A gente fica ressecado. Conhece essa pessoa dengosa? Ah, sim, dengoso. Já tive De dengue. dengue. Então, o que acontece? Se você não vai mexendo, outra coisa, onde que as pessoas gostam mais de ir visitar, sentir melhor? Praia ou cachoeiras, porque água fluindo. Então, se você vai mexendo, mesmo levanta, dá uma volta no quarteirão, você já vai sentir melhor. Sim. Praticando, fazendo uma atividade física constantemente, treinando, melhorar o seu condicionamento físico, melhorar a sua nutrição, melhorar a sua mentalidade, o próprio corpo vai te ajudar. Vai soltar serotonina, você fica mais calmo, mais sereno, mais focado. Parece que as coisas se resolvem sozinho. Você não está mais focado no problema, mas sim no que é importante. O corpo em funcionamento correto, então ele meio que já te traz para o eixo sozinho. O corpo, a criação de Deus é perfeita. Só você precisa não atrapalhar. Entendi. Só não atrapalhar o caminho, né, seu Zé Ruela? Faça o que ele foi criado. Não atrapalha. Não coloca a sua opinião, seu achismo. Seu achismo. Entendeu? Vai fazer o que tem que fazer. Agora, o Krav Maga que eu meti, meu foco é o Krav Maga civil urbano. Certo. Porque o lugar que eu menos usei Krav Maga é no exército. Eu tenho armamento. Não precisa do Krav Maga. Quando que você ia usar? Você ia tentar fazer alguma coisa? Olha, tem casos que se tem uma combate face a face, mas outros falam que são raros. Okay? Tem que estar muito perto, né? É muito perto. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou soltar o tiro, vou atirar, antes de chegar o risco de chegar mais perto. Então, mas claro, você tem que saber, você tem que estar preparado. Agora, o civil, uma pessoa, uma mulher, uma criança, uma adolescente, ou qualquer pessoa, mais adulto,
Ele não anda armado na rua, ele não se vira, ele não acha que vai ter uma coisa assim, mas tem que estar preparado. Mesmo se você não anda em um estado constante de alerta, você tem que estar preparado para reagir de automático, de instinto, não é? A qualquer situação. E eu ensino às pessoas que, na verdade, o Krav Maga tem duas regras. Só. Primeira regra, se você pode evitar, evita. Tá certo. É a mais inteligente de Se todas. você pode sair correndo, se você pode desviar, se pode não entrar no lugar arriscados. Sabe que a diferença entre o sábio e o esperto? Não, por favor. Sábio não entra no lugar que o esperto sabe sair. Tá certo. Então seja sábio. Tá certo. Agora, se não tem como sair, a segunda regra é que você tem 5 segundos para resolver. Por isso é tão rápido essa questão. 5 segundos. 5 segundos, gente. Então, as técnicas são rápidas, são eficientes, porque estado de rua urbano, o agressor não tem tatame, não tem, É outro cenário, né? como falar isso, arbitragem. Entendi. Ou você ou ele. Sim. É rápido ali. Então tem que resolver em 5 segundos. E sai correndo. E sai do lugar do risco. Isso. É isolar-se do risco, né? Exatamente. Então, é isso que ele te ensina, tanto crianças, adolescentes, mulheres, adultos, temos idosos também. Todas as pessoas podem praticar Krav Maga, né? E ter essa mentalidade, esse preparo, condicionamento físico essencial, mas ter a mentalidade correta, entender, ler o cenário, ler a situação, e não ficar em choque quando alguma coisa acontece. E muitas vezes, a pessoa preparada, agora você volta também na coisa do propósito, a pessoa Sim. preparada, ele também a referência da sociedade onde ele se encontra. Se precisa de alguma coisa, eu vou para É ele. essa pessoa. Uhum. Ele que vai me ajudar a resolver. É o mais Ele, preparado. exatamente. Entendi. Acaba além de sendo uma referência, nesse caso, a mentalidade também vai despertando pelo exemplo, né? Essas outras pessoas. Exatamente. Por isso a mentalidade. É o melhor Por isso caminho. você viu, por isso o Krav Maga, que você cada vez escuta mais, porque justamente não é por ter muitas propagandas, porque tem mais exemplos. Entendi. E mostra-se muito, né? Eu vi Exatamente. muito vídeo de Krav Maga e Eu eu vou te também falar, eu já vi as pessoas fazendo as técnicas, é rápido, resolve mesmo. sim, Quebra, você tem que, imobiliza. se você, eu vou ter uma dica para as pessoas que estão assistindo, se você não tem o preparo, o treinamento, não aplique o que você viu no vídeo. Entendi. Sem preparo você vai A pessoa vê no usar. vídeo porque tem muito treinamento, tem muito preparo. Entendeu? O cara fazendo um vídeo assim, espera, não é isso. Vai treinando, vai aprendendo, vai entender que muitos desses vídeos são para chamar a atenção para pessoas virem conhecer. É só para Não que é uma chamar. técnica que é aplicada na rua. Entendeu? Muitas vezes, eu vou te falar, eu prefiro cadeira de bar do que um cruzado. Com certeza, é mais útil, né? Vai ser mais eficiente, exatamente. É gostoso, porque você pega ele bem, ele encaixa perfeito, É gostoso. melhor do que cruzado. Vou entrar, É, entendeu? Você tem que ler o cenário e saber improvisar. e improviso, tá certo. Que é o que a técnica ensina, né? Você tá em Você tem que estar atento. No momento que você tem a base da técnica, você está aberto para qualquer improviso. qualquer coisa no cenário que você possa utilizar para Exatamente. fazer. E não necessariamente para matar o oponente, pelo imobilizar ele e sair da Isso eu vou te situação. falar, eu conta isso depois. Eu falo assim, é uma pessoa que te assaltou, você tem que ser a última vítima dele. Entendi. A última vítima. Se tiver Entenda o que você entendeu com ele. tiver que tirar a vida para resolver ali, Não precisa, pode deixar uma marca nele que ele vai marcar para o resto da vida, mas nunca mais vai poder, ele vai lembrar isso. imobilizar, quebrar a perna, tirar uma mobilidade dele para ele não fazer Entendeu? mais. Entendi. Porque você é a referência da sociedade do bem. Entendi. Por que em Israel não tem assaltos? Por que não tem agressões na rua? E lá a pessoa sabe reagir. Fora que a maioria das pessoas andam armados, Entendi.
Mas lá, tanto terrorista, tanto assaltante, não sai. Entendi. Vai vacilar com alguém que está preparado, né? Exatamente. E lembra que você é a Você está referência da invadindo. cidade. Você já está invadindo a área dela, está invadindo o direito dela E a pessoa do bem tem que fazer o que é necessário para proteger as outras pessoas do também, bem. a sociedade. Você Entendeu? também está ali, Porque você tem sabe, criança, tem senhoras, tem exatamente, tudo. com todo respeito à polícia, a polícia sempre chega depois. É, os filmes americanos lembram muito isso, né? A polícia sempre chega depois. Você tem que estar preparado na hora que acontece o negócio. Aí sempre aquela menina mais magrinha, quase morta, consegue enfiar o pedaço de madeira e matar. E ainda tem que dar o último tiro no final, porque ele ainda consegue levantar. E a polícia chega no final, a sirene, já tá tudo resolvido. Isso é uma boa O alusão. detetive, ele chega para descobrir o que foi. O que foi? Só O que depois. aconteceu? Quem Vo- matou quem? Aí você vai dar a averiguação. Vamos fazer É, relatórios. É isso. é. Não é o Krav Só Maga. que o policial tem que ser preparado também, bem treinado, Uhum. porque eles também têm um papel na sociedade. Mas a pessoa do bem tem que saber reagir, tem que estar preparado para o bem maior da sociedade. Essa é uma mentalidade que tem que mudar aqui no Brasil. Nós, não As só aqui no pessoas Brasil. do bem têm que estar preparadas para fazer o bem para a maioridade, para a sociedade maior do bem. Significa o quê? Não aceitar assaltante na rua, não aceitar é assim, não aceitar isso é assim, não é assim. Não pode ser assim. Depende do pessoal do bem, da sociedade. Dependendo da forma que você fizer, está apoiando até aquele sujeito que vai sofrer aquilo ali. É assim. E no futuro ele vai Mas é assim, mudar a não. mentalidade dele, entender o porquê aconteceu aquilo com ele e poder reverter isso em prol da própria sociedade que ele tentou um dia destruir, né? Através de um egoísmo da parte dele em querer tomar o que é seu, invadir o seu espaço. Pode tentar. Pode tentar, mas não vai conseguir com Krav Maga, pelo que eu estou Não, mas é entendendo. que eu quero ensinar as pessoas, a Dona Maria, as pessoas simples, que não têm meu Sim, tamanho, sim. meu preparo. Bom, qualquer pessoa, uma Entendeu? criança mesmo, qualquer Exatamente. um. Tem as técnicas, tem a maldade que a gente ensina. A pessoa tem que saber. Porque você não vai derrubar o ladrão, o assaltante, com flores e abraços. Não, não A mesmo. mulher que está sendo agredida para ser estuprada, ela não. Entendeu? Ela tem Sim. que saber como sair. E não tem que ser bonito. Não tem que ser coisa de filme. Tem que ser, infelizmente ou felizmente, é, maldade mesmo. Não é coisa bonitinha, né? É. Você tem que resolver um problema, você vai ter que resolver com praticidade. Não adianta a Tem que gente ser também prático. Isso, querer tem que ser prático. romantizar o negócio, entendeu? Que é o que o pessoal faz por aí. Fica tentando romantizar a violência, sendo que às vezes ela é necessária. Eu falo dos termos na história mesmo, do mundo, né? Quantas vezes, infelizmente, a violência em alguns momentos foi necessária, ou às vezes ela foi excessiva. É muito simples. Na Segunda Guerra Mundial, se as forças do bem não iam jogar bombas, tanto os britânicos na Alemanha, Estados Unidos no Japão, Japão, as forças do bem não ia acabar ou podia acabar por lado ruim, sim, entendeu? entendi. Se Israel não ia fazer o que está fazendo em Gaza, o Hamas, ele está falando, ele quer fazer de novo. Eles mesmos falam que eles querem fazer de novo o 7 de outubro de 23. É Então, complicado se isso. o lado do bem não faz o que tem que ser feito, o lado mal vai aproveitar disso. E vai se aproveitar das pessoas que estão Agora, ali, o né? fato que você está agindo, é uma coisa interessante, o fato que você está agindo, entre aspas, foi com violência, não significa que você é uma pessoa ruim. Entendi. Mas você está fazendo o que é necessário para que as pessoas do bem tenham a vida que eles merecem. E o mal não vai poder aproveitar deles mais. É porque o bem bonitinho, Quem deu o direito para o Hamas entrar em Israel, cortar a fronteira, invadir casas, massacrar famílias, entrar numa festa de rei, matar 1.200 pessoas, queimá-las em menos de 6 horas. 1.200 pessoas. Deus.
ok? Quem deu o direito para... Agora, hoje aconteceu, quem deu o direito para o motorista de caminhão, ok? Subir em cima de... Como foi assim, uma peregrino, não sei, o grupo de cristãos na Nigéria e matar... Ah, sim, sim, sim. Subindo, eles estavam fazendo peregrinação. Isso é a palavra, isso, essa palavra. Eu não consigo falar. É porque eles são cristãos e lá eles são Quem deu o muçulmanos. direito para o motorista de caminhão fazer de propósito subir em cima deles, só porque eles São cristãos. de outra fé? De outra fé. Independente que for. Independente se fosse o contrário também, os Você vai saber. islamitas e cristãos. Se você saber, na Nigéria, os cristãos estão sendo massacrados em centenas, em milhares. Você escuta alguma coisa ao mundo falando? Não tá. Na Síria, em um dia, mataram 10 mil pessoas. Quanto? 10 mil pessoas. 10 mil Em um pessoas? dia. Na Síria? Na guerra civil que aconteceu lá, já são mais de meio milhão de pessoas É morreram. muita coisa. É muita Em gente. 12 anos de guerra, meio milhão de pessoas. E árabes matando árabes. Muçulmanos matando muçulmanos. É, porque ali são exatamente isso. São extremistas deles Do contra contra os eles. extremistas do outro lado. É, exatamente. Mas E enquanto também são extremistas. Também. Só tem eu estou extremistas. torcendo para os dois lados. Mas quando as forças do bem querem aniquilar o mal, quem está sendo criticado? A vítima, o lado do bem. Igual a mulher que foi estuprada, ela vai ser condenada a adultério. Engraçado isso, meu Deus. Mas você sabe que essa lei no Irã, É, lá é assim. na Arábia Saudita. A Dependendo mulher da que é forma. estuprada, ela vai ser julgada por adultério. Porque ela provocou isso no homem, né? Digamos assim, né? Ela fez que o homem fizesse isso, né? Isso é maldade, Isso isso é muito, ruim, isso é muita isso é maldade. mal. Eu também concordo com isso. Entendeu? Mas isso é uma coisa Minha que opinião pessoal, isso é um isso é uma absurdo. coisa que o mundo ocidente não entende essa mentalidade. Sim, Eles têm que entender que estamos numa... Vamos falar assim, não tem mais áreas cinza. entendi. Tem preto e branco. Acabou. Está bem nítido. Cabe você descer do muro e escolher o lado. Sim. Entendi. E está bem claro quem é quem. E aí você vai querer ficar de que lado, né? Eu sou Depois. da paz. Aham, Beleza. vai. Sabe quem vai ser os primeiros a levar um tiro? Quem está no muro. É. Quem tá no muro é os que Tinha vão cair. amigo meu, ele capitão Castelo Branco, era deputado, e falava assim, e ainda fala, quem está no muro leva tiro dos dois lados. Verdade. Você tem que escolher o lado. Entendeu? Você acaba sendo um alvo, né? Estando em cima do muro. Você é primeiro, porque está atrapalhando. Tá no meio dos dois, É. pô. Não escolheu pra Mas que qual acontece? lugar. O lado do bem tem que agir de uma forma, às vezes, violenta, para aniquilar o mal. Entendi. De Porque uma o forma, mal tá infelizmente, né? De uma forma violenta. O senhor vê de uma forma Tem infeliz que isso? acabar. Como você vai acabar uma situação que um lado fala para você durante 1.300 anos que ele quer te matar? É muito tempo de conflito. Ele não quer paz, ele quer te matar. Pronto, 1.300 anos, eles não mudaram. É a mesma pregação em todos os aspectos. A E eles estão 1.300. agindo conforme isso. E eles falam, você sabe que, olha uma coisa incrível, os nazistas, na Alemanha nazista, depois da Segunda Guerra Mundial, eles tentaram esconder tudo. Mesmo na própria guerra, eles tentaram esconder as câmaras de concentração, as câmaras de gás, eles tentaram esconder. O Hamas veio com o GoPro, filmou tudo, e postou ao vivo. E até hoje você pode entrar no Telegram, você vai ver os vídeos nos próprios canais do Hamas. Não que a gente promove isso. Eles promovendo isso até hoje. Glorificando isso. Eles mesmos falando que não entende árabe, eles falam, nós vamos fazer 19 7 de outubro. Que isso, gente. Então, eu não quero falar bem dos nazistas, mas... Sim, mas eles estão Eles fazendo. querem- Eles estão eles tendo a querem- mesma prática. Eles estão fazendo a mesma coisa. Entendeu? Pior. Eu vou te falar mais ainda. Na Alemanha nazista, na Polônia, na Ucrânia, tinha
europeus que salvaram muitos judeus. Tinha. Alguns ali no meio salvou muita De gente. graça. Sim. Até hoje, nenhum árabe de Gaza ajudou nenhum dos reféns, nenhum dos cadáveres. Mesmo quando Israel ofereceu 5 milhões de dólares e saída livre para quem traga informação ou ajuda a salvar algum refém, Nada. nada. É puro ódio, né? Puro mal. Mal mesmo. Cara, por 5 milhões de dólares. O Uhum. nazista, no próprio campo de concentração, tinha oficiais nazistas que ajudaram os judeus. Aconteceu. Aconteceu em filmes, né? Muitos Sim, filmes sim, que sim. ilustram isso, né? Os próprios judeus, e tem os nomes, tem tudo. Eles próprios contam. A lista de Agora, Schindler, por exemplo, lembra de exatamente. Schindler, né? Que ele Exatamente, é fez o tanto? mais famoso. Mais Mas famoso, né? muitos. Mas me mostra um árabe em Gaza que ajudou, ou tentando ajudar, libertar os reféns, os sequestrados. Eu não conheço. São mulheres, nunca ouvi falar. crianças foram sequestradas, mulheres idosas. O pai do amigo meu, do exército, morreu sequestrado. Nossa. Ele era um senhor de 80 e poucos anos, debilitado. Tem vídeo, ele morreu na. Bombardeio? Não, no sequestro. Ah, sequestrou? Foi sequestrado. Ele morreu como refém. Pra que sequestrar um senhor de 80 anos, gente? Pelo amor de Deus. Porque para ele, criança, idosa, mulher, são os infiéis. Ah, tá. Você não tem direito a viver. Ah, pra ele, na cabeça deles é isso. Né? Tanto eu, você, ele, os seus cristãos na África, no Brasil. Você acha que esse papo bonitinho dos muçulmanos, vamos conversar, não, ele olha para você como presa fácil. O Ocidente não entende a língua do Oriente Médio, Entendi. muito menos a língua do Islã. É difícil, esse diálogo é impossível, então dessa forma. Porque você tem que dialogar com o mal? O mal você tem que aniquilar ele. Entendi. O mal tem que ser extirpado. Pode ser por informação, ou às vezes é por guerra. A melhor forma, pelo que eu entendo, é mudando a mentalidade por informação, por conhecimento aplicado, né? Aplicando isso na prática. Às vezes isso não é suficiente. Porque o meio que ele vive não permite que ele consiga chegar, né? Porque os demais ali, o meio, é que eu falo que o homem é fruto do meio, né? Que ele vive, né? Exatamente. Nesse caso, né? Mas a gente volta de novo. Mesmo assim, dentro da Alemanha nazista tinha alemães que salvaram. Que eram essas luzes que surgem no meio, assim. Aonde que lá em Gaza não existe nenhum. Nada. Olha o nível. Porque a gente entende que agora que é preto e branco. Entendi. Não, tem que entender. Eu não tenho que entender. Entendi. Eu não tenho que entender. Porque eu sei como é. Essa é a diferença. A pessoa que senta aqui em Brasília, quer opinar sobre lá, vai lá então. Porque não viveu a realidade, não sabe, não é da comunidade. Não sabe a língua, a fala. Como pode querer opinar por algo que nunca viveu, né? Nunca sentiu? Não tem entende. Muita informação, eu não tenho conhecimento. Não tem a aplicação, o exemplo. Não viu o exemplo também de perto. Exatamente. Por ter convivido. Eu vou aproveitar esse momento, né, e fazer aqui um agradecimento aos patrocinadores, né, porque a gente tem que agradecer esses que nos ajudam. Eu gostaria de fazer aqui explicar para vocês a diferença, né, de estarmos aqui num estúdio de podcast diferente. Às vezes, por exemplo, a gente abriu o nosso celular, eu e o nosso querido Rabino, estamos ali tomando um café, uma água, sei lá, uma cerveja, o que a gente quisesse tomar, e estamos conversando com o celular. Cai o celular no chão, cai a conexão, pode passar um carro, fazer um buzinaço, e você não consegue fazer seu vídeo com qualidade. Então aqui nós temos a qualidade necessária para que você faça esse veículo tornar o seu projeto real. Esse é a BitLab Studios.
né? E nós temos agora a parceria com a nossa querida KV62, que é a nossa produtora aqui, junto com a BitLab Studios. Então, a KV62 e a BitLab Studios podem tornar real o seu projeto, tá? Se você tem um projeto de fazer aqui internamente um podcast como este que nós estamos fazendo com o Coluna Invisível, pode procurar a BitLab Studios. Ah, não, mas eu quero fazer uma história, eu quero construir um roteiro, eu quero construir um personagem, eu quero fazer um storytelling, eu quero fazer uma sketch, o que você quiser. Temos aí a KV62, que é a nossa produtora, que vai poder fazer isso ser realidade, colocar, sair do papel e vir para a tela, né? Tanto nas redes sociais, no YouTube, onde você quiser exibir. Então a qualidade e da produção é o que conecta e retém a sua audiência. Então aqui na BitLab temos estúdios modulares, totalmente equipados, prontos para qualquer formato de gravações intimistas, a palestras e workshops. Quer este padrão de excelência para o seu projeto? Não espere mais, dê o próximo passo e garanta que sua mensagem chegue com o impacto que ela merece, tá? Então acesse aí depois a BitLab Studios, né, no Instagram, e também pode entrar em contato com a BitLab Studios, que tem aí a parceria com a KV62, produtora de audiovisual, que a gente vai tornar real o seu projeto, tá bom? É isso, e depois eu vou ver aqui se tem mais alguém no nosso chat fazendo algum comentário. Por enquanto não, o pessoal está só prestando atenção na aula aqui, não está querendo perguntar nada. Sabe aquele pessoal que não consegue perguntar, só ouvir o professor? Tá mais ou menos por aí. Vamos ver aqui qual que é a nossa próxima pergunta para a gente dar continuidade. Tá acabando a bateria do meu celular. Essas coisas acontecem ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. Gente, perguntar aqui para o nosso querido Rabino. O mundo tem acompanhado, né? A gente já vem falando essa questão do desdobramento das questões de Israel e da Palestina, desde os ataques de 8 de outubro de 2023. É um tema extremamente doloroso. Eu acredito que a maior parte dos judeus, quando tocam nesse assunto, tem uma certa dificuldade de falar por conta da dor, até pelos exemplos que o senhor citou aqui de, eu conheço tal fulano, conheço da minha comunidade, são amigos e tal. A partir da sua perspectiva e experiência, como que a mentalidade de resiliência e os valores judaicos que o senhor ensina se aplicam ou são vistos em momentos de crise nacional e conflitos como esse? Que é difícil, né? Sim. Mas tem que ter um aprendizado em cima disso para a comunidade. Porque está acontecendo agora, nesse momento, né? Sim. Quando está doendo é difícil a gente ver as coisas, né, acontecendo. No momento da dor, não tem que tentar entender, talvez. Entendi. Entender que nós não somos os donos do mundo. Sim. E o processo tem que acontecer. Infelizmente, são doloridos. Infelizmente, talvez não deveria acontecer desse jeito. Não gostaríamos que seja desse jeito, mas já aconteceu. Sim. Já está em processo. Vamos tirar a lição e evitar que isso aconteça de novo. E se transformar num povo mais resiliente e mais determinado. Porque, olha, o povo judeu é um dos povos mais antigos da história que ainda existe. Qual império não tentou nos derrubar? Vários, né? O Egito, a Babilônia, a Pérsia, os gregos, romanos, os bizantinos, a Espanha, os nazistas. Nazistas. Onde eles estão hoje? A maior parte deles. Nos livros do Meca. Nós estamos uma prova viva de resiliência. Promessa divina. Também. E de uma mentalidade. Fala que o povo é povo de pescoço severo, teimoso. Óbvio. Quem vai aguentar toda essa história se não for um povo teimoso? Teimar e existir, né? Teimar e existir, né? Porque os restos maiores que foram sumiram. Entendi. Aqueles regimes, né? Impérios, né? Exatamente. Dominaram o mundo. Sim. A Espanha dominava as mares. As navegações eram espanholas. Espanhóis, holandeses, portugueses. Cadê eles? Países quebrados hoje. Verdade. Cadê essas impérios? A Roma,
Babilônia não existe nem rastros. Eu tenho uma opinião contundente. Eu vou aproveitar aí dentro da pergunta, fazer uma nova pergunta. O que o senhor acha? Eu acho que o Império Romano se perpetuou bastante através do cristianismo, né? Eu acho que De certa forma, ele ainda existe. ele ainda existe, Sim, através da religião mas não católica. tendo poder como tinha Não, antigamente. não tem o mesmo, não. Ele conquistou o espaço dele permanente, né? Dizem que ele ainda está no controle, Ele ainda está no né? controle. Embaixo. Falando no Mas sentido político, né? sempre foi. Lobista. A igreja foi tirada por motivos políticos. Políticos. O clero era Não político. Não foi motivos espirituais. Não. Constantino oficializou o cristianismo porque questão política. E ia morrer o Império Romano, ele sabia disso, que essa descendência ia Exatamente. acontecer. Já estava acontecendo, com o Império Bizantino mesmo. Exatamente. Era um exemplo, né? Da diáspora já dos romanos, né? Que eles já estavam começando a se espalhar pelo mundo e E não tinha mais controle. não Foi tem mais como. dividido, os tribos germanos derrubaram a Roma Exato. e o que sobrou o quê? O Pouco Vaticano. Vaticano. E eles se esconderam dentro da religião, né? Exatamente. Ao mesmo ao poder. Foi um Poder disfarce. político. Sim, poder político. Poder político. Nós estamos entrando na teologia. Sim, O mas poder político é onde eu queria chegar. Eu queria ouvir sua opinião. sempre chega nessa pergunta. Sempre chega. Então vai falar aqui, Sempre, ó. sempre. Por que deixei o cristianismo e abracei o judaísmo? Vou ler, viu? Deve ser interessantíssimo, com certeza. Sim, muito, muito. Esse livro, o Eli Sanches, ele é amigo meu, um aluno, é um gigante amigo, ele mora nos Estados Unidos, ele é de Curitiba. Ah, que legal. Ele era pastor, ele escreveu esse livro e mandou para mim. Falei, Ele era puxa, pastor. sim. Falei, puxa, que livro incrível. Onde que eu posso comprar quantidade para promover? Falei, não, eu só fiz alguns exemplares para te dar, para dar para amigos. Falei, eu posso, então, Publicar. Aí, ele me deu o direito de tomar, e eu até hoje eu altamente grato, a amizade eterna a ele e para a esposa. E essa é já a 7ª edição Nossa, do livro. que legal, cara. E você fez ele questão de conta, colocar aqui. Ele. E a história, ele conta a história dele. Posso falar o nome dele aqui? O Eli Sanches. Eli Sanches, tá, Isso. pessoal? É um cara que escreveu. E ele conta a história dele. E eu achei fenomenal, então eu decidi. Esse foi o primeiro livro que eu publiquei. Publicou. Então o senhor já é praticamente um editor Aí depois também. é que começou a escrever e publicar. Esses 3 livros aqui, eu estou fazendo parceria com a Literary Books. Literary Books. Que é Literary Books. uma parceria que eu não tenho nem palavras. Entendeu? É incrível que eles conseguiram fazer, criar os livros que eu publiquei através deles. E essa daqui é essa publicação própria. Ah, da entendi. minha, pessoal. Entendi. Então, é mais dentro da comunidade. O senhor foi lá e acabou usando, de repente, só alguma editora para imprimir, mas foi teu, fez independente. Não independente. Na guerrilha, né? Literalmente, né? Aí vicia, escrever livros vicia. Eu já vou te fazer uma pergunta agora, já que está falando de cristianismo. Escrever livros vicia, então talvez seja o seu 7º livro, não sei qual que é. Dizem que o homem tem que fazer 3 coisas. Plantar uma livro, árvore, plantar árvore e ter um filho. E ter um filho. Já fez bastante disso, né? É disso. Então, na verdade, você já criou um baita legado, porque você já escreveu 5, né? Vai pro 6º agora. Essa é a ideia. Legado. Eu vou aproveitar e perguntar, porque assim, aconteceu, né, praticamente ontem, hoje, se eu não me engano, foi ontem, né? Oficialmente. Né? Oficialmente, né, o falecimento do Papa Francisco, que é assim, controverso, né? Porque realmente tem visões do Papa Francisco que é um homem muito bom, um homem que trouxe ali uma nova visão, mais humana, de repente ali. De repente vem outros, não, mas ele promoveu o socialismo de uma forma irresponsável, se aliou a regimes. Qual que é a sua opinião? Porque assim, com a notícia do falecimento, é uma figura de imensa relevância espiritual mundial, do ponto de vista do judaísmo e do diálogo interreligioso. Qual a importância ou a reflexão que um evento como esse pode trazer
sobre a liderança espiritual e a coexistência dessas religiões. Em que sentido? Da morte dele? A morte dele, no caso, criou, ele, de certa forma, ele estimulou esse diálogo interreligioso, né? Pelo que se disse muito. Eu não acompanhei, eu não posso dizer para você que eu não acompanhei muito, tá? Que eu não sou cristão, apesar de ter tido uma simpatia com o Papa, mas eu não acompanhei, né, esse diálogo interreligioso. Eu quero saber na sua visão, o que ele representou, por exemplo, e o que essa morte pode representar para esse diálogo que já estava acontecendo, pelo menos da forma que foi Na colocado. minha visão ou na visão judaica? Não, na sua visão mesmo. Minha visão é irrelevante. Irrelevante? Ele é irrelevante. Irrelevante. E depois na visão judaica também. Na visão judaica, o que acontece? Hoje você tem 2,5 bilhões de cristãos no mundo. Certo? 80% a 90% são. 70% são católicos. É, bastante gente. Qualquer um desses católicos é 1000 vezes melhor do que o Papa. Entendi. Por quê? Porque o Papa ele é o líder do que representa o que é abominável para o judaísmo. Entendi. Ele é a imagem, a liderança do que o realmente foi criado, a coisa mais oposto e abominável ao judaísmo. Então, qualquer católico ao redor do mundo é 1000 vezes melhor do que ele. Entendi. Agora, pessoalmente, para mim, ele é irrelevante. Irrelevante. Entendi. É uma pessoa que passou e morreu e que não vai fazer nenhuma relevância ou irrelevância. Desculpa, fala, não cheira, não fez. Ah, sim. Para mim, Entendi. não estou falando para Não é para matar o polemizar, católico, não, eu não. entendi. Realmente irrelevante para Entendi. Para sua visão pessoal, entendi. pessoal. Mas era isso que eu queria saber, e agora, sabe, aproveitando já é que a gente está falando do cristianismo, que é um assunto sempre muito polêmico, quando vai falar entre três religiões, né? Cristianismo, islamismo e judaísmo. Sempre vai ser esse conflito, que são totalmente diferentes as ideias. O cristianismo foi uma religião construída. Ela não é uma O Islã religião, também. não é, digamos assim, não foi Deus que foi e trouxe, como por exemplo o judaísmo, até mesmo no entendimento dos islamitas, o Islã, né? O caminho é totalmente oposto. Eles simplesmente pegaram aquilo que era aproveitável para a criação de uma religião política, né? Que a gente estava discutindo isso agora, no sentido de manipulação, de controle social, controle ideológico, que é o que eles exerceram por muito tempo no mundo. E, inclusive, impuseram grandes doenças psicológicas e sociais para o mundo, como o medo, a imposição, a questão do céu e do inferno, Glorificação da miséria. glorificação da miséria, exatamente, né? E aí essa glorificação da miséria é exatamente, eu preciso ser casto e não tenho que ter nada. Eu tenho que morrer sem nada. Eu não posso usar de nada. Eu tenho que ser miserável para atingir o reino dos céus. E agora eu vou falar. Você está dando desconto para o Islã. Tô O dando, Islã é a mesma coisa. eu tô dando desconto para não entrar, porque eu quero entrar numa outra polêmica aqui. Não do Islã, porque o Islã a gente já entrou na polêmica, principalmente envolvendo os O mesmo fundamentalistas formato da criação do cristianismo foi a criação do Islã. do Islã. Entendeu? Perfeito. Eles abominam a separação do Estado e a igreja, ou esquita. É a mesma coisa, não pode separar. A lei do Islã tem que ser a lei do Estado. Entendi. Entendeu? Por isso que o Estado julga com base no Islã, tudo, né? Exatamente. A estação da lei de Italião, toda aquela história, né? Olho por olho, dente por dente, Hammurabi, né? Se eu não me engano, Não, né? Hammurabi é antes, Hammurabi é antes, é tá. outra coisa. Italião É vem outra depois, coisa, né? é outra coisa. Eu tô meio perdido aqui, mas eu vou lá. Pergunta 6. Passamos agora pelo período da Páscoa cristã e também do Pessach, né? Pessach, né? Judaico. Estou aprendendo mesmo. Aulas de judaico aqui com o Rabino Dor. São celebrações centrais para ambas as fés, mas com origens e significados distintos. Rabino, poderia nos ajudar a entender as principais diferenças históricas, teológicas e de prática entre o Pessach e a Páscoa? Sim, o que acontece? A primeira coisa que tem que entender que a origem da Páscoa vem no Novo Testamento, na ressurreição de Jesus no terceiro dia. A controvérsia, se for no segundo, no terceiro, ele Sim. mesmo
mas foi no terceiro dia do Pessah, judaico, você vê a Páscoa. Uhum. Só que depois do Concílio de Nicéia, o Agostinho, outros líderes da igreja não poderiam deixar que a celebração cristã se associa com a festa judaica. Entendi. Então, foi criada uma data diferenciada baseada no carnaval. O que é Hum, carnaval? Festa da carne. Exatamente. E a Entendi. partir daí, 40 dias depois, vem a Páscoa. Que é a história da quaresma, né? Que eles criaram. Exatamente. E também, se você vai pegar em inglês, chamado Easter. Easter. Aí tem a ver com a Easter, deusa Ostara lá, né? Ashtar, exatamente, que é a deusa da Da fertilidade. Que fertilidade. aí vem na coelho que bota ovos. Entendi. Aí começou a envolver muito o paganismo grego-romano, Uhum. que já mesmo não tem nada a ver nem com mesmo com o Novo Testamento, que eu não concordo, e nem com Uhum. o judaísmo, muito menos o judaísmo. Mas aí, olha que salada. Entendeu? Que salada, cara. Porque eles Por que demonizaram que quer? tanto hereges e tal, Por que criou pagãos. isso? Para realmente atrair os povos pagãos que não queriam adotar a crença monoteísta judaica. Entendi, entendi. Então vamos colocar o Natal que tem na árvore, Foi captação, no né? que? Natal, não aconteceu nada no dia 25 de dezembro, além do sorte solar, Deus solar, que até Solstício, hoje eh, a igreja romana, católica romana, idolatra o sol. no sol. Entendeu? Isso é mesmo que no latino você pode ver isso, está cantando Deus Sol, Deus Solar, tudo isso. Mas Deus, O Deus sorte solar. solar é uma Uhum. data pagã dos povos antigos, que é a adoração Exatamente. do sol. Exatamente. De mais tempo. Sunday, Monday, são o nome das estrelas. Porque é domingo? Sunday, o dia do sol. E começou, sabe quando você vira na navegação 1 centímetro? Uhum. 2.000 anos depois, Na hora você não sente, né? entendeu? Ah, não, é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Qualquer semelhança entre cristianismo e judaísmo é mera coincidência. Entendi. É só uma mera coincidência, Mera porque coincidência. são caminhos distintos, completos, Ah, né? então, vamos falar, eles queriam partir da mesma origem, que isso também não é verdade. Uhum. Uma história criada pela Roma, com, vou falar assim, uma, é, vou falar assim, esqueci o nome, é, uma roupagem judaica. Roupagem, entendi. Como se fosse só É, uma maquiagem, mas né? isso. Mas se você vai entrar dentro, é puro paganismo grego-romano antigo. E eles criaram isso no sentido também de captar, cooptar esses povos Exatamente. a estarem no Sob, cabresto sob o deles. controle. Exatamente. E aí depois, como o desvio ocorreu e foi se perpetuando e foi aumentando e aumentando a rachadura separou completamente, Não, e né? você vê mesmo Segregou dentro completamente. dele, por que que o Martin Luther partiu da Igreja Católica? Não porque ele tinha crença diferente, porque ele não foi eleito como Papa. Entendi. Por que que o Henri, o quinto, separou da Igreja Católica e criou a Igreja Anglicana? Anglicana. Ah, porque o Papa não queria conceder para ele divorciar a esposa. Ah, Sempre surgiu uma como divergência, você muda a palavra divina de Deus? né? Que palavra Entendeu? é essa que já estava perdida desde Agora, então? o que acontece? Hoje você tem 80.000 religiões e seitas ao redor do mundo, em geral. Em geral. Ok? Nossa, quanta coisa. Todas elas, sem exceção, menos uma, foram criadas na cabeça de uma pessoa só. Ah, eu tive uma revelação isso, eu fui na floresta, onde ele falou comigo, e eu tinha uma revelação da Virgem, todas elas. A única fé, crença, que foi criada através de uma revelação em massa, o povo inteiro escutou Deus falando com eles, é o povo judeu. Judeu. O clamor E lá, por exemplo. o próprio a escritura fala em Deuteronômio,
4 e 30, também fala que nunca mais na história vai ter outro povo que vai falar que Deus falou conosco, não comigo, Com todos. conosco, com todo mundo junto, todo mundo ouviu, 15 milhões de pessoas junto. Isso nunca aconteceu de novo na história. Você imagina um negócio desse, cara? Meu Tanto, Deus do tanto céu. que todas as religiões não contradizem isso, eles afirmam. Só que o cristianismo fala? O cristianismo fala, não. O povo judeu é o povo rebelde, Deus desistiu deles, agora escolheu quem segue o filho dele, que deu o sangue dele na cruz. Ok? Aí vem o Islã falando a mesma coisa. Judaísmo é verdade. Cristianismo também é verdade. Mas agora, depois do Maomé, só quem segue a lei do Sharia, do Islã, vai ter a vida eterna no paraíso. Eles não falam que uma coisa, eles estão baseando nisso. Entendi. Então, se você tira o que chama Torá no Velho Testamento, não sobra nada para cá, nada para lá. Entendi. Não sobra absolutamente nada das releituras que foram criadas, né? Na base A base da que já Torá, existe, é da Torá. Que a Torá é o princípio de tudo, a né? revelação de Deus para o mundo. Entendi. E a Torá é exatamente, ela é uma revelação coletiva, pelo que Sim, eu entendi. exatamente. Aquele momento em que todos No Monte conseguem, Sinai. no Monte Sinai, conseguem ouvir a voz de Porque Deus. se você vai abrir a Torá, você não vê nenhum lugar que Deus pede você acreditar. Entendi. Você tem que acreditar em mim, porque não, Não. Moisés não falou em nenhum momento. Você tem que acreditar em mim, porque Deus falou comigo na sarça ardente. Entendi. Não. Ele tinha que convencer durante um ano no Egito, as pragas e tudo. Ainda o faraó tinha que expulsar eles. E ele tinha que atravessar o mar. E ainda mesmo assim, Deus tinha que revelar para todos eles, para falar, não, a gente não acredita. Deus falou comigo, com todos nós. Eu escutei o que você escutou. Bastava uma pessoa falar, opa, Moisés, eu não escutei nada disso. O que você está falando? Entendi. Bastava uma pessoa falar isso. Quebrou tudo. E existiu, né? Houve aqueles tendenciosos durante um tempo que Você pode, não tem duvidaram. problema. Duvida. Aonde que eles estão? Eles rachou a terra e foram Aonde que eles engolidos, né? estão? Não, aonde que eles estão? Além da história também, a gente não acredita na Torá, não acredita. Aonde que eles estão? Em outros caminhos Não religiosos. existem mais. Não existem mais. Foram tragados, né? Não existem Foram mais. destruídos. Aí você vai desviando, Entendi. desviando, desviando. Ok? Não tem mais caminho para você. Tudo é, porque a ideia do judaísmo, eu não sei que ideia não, essa também é tem que a questão da cultura da idolatria. E eu estou servindo o meu próprio ego. Eu estou criando deuses conforme as minhas emoções. Entendi. Eu vou servir a deusa do amor, a deusa da guerra, eu vou criar conforme o que eu quero, porque eu me sinto bem. Aí pronto. Aí é a Não tem- sua filosofia. Não tem nada novo abaixo do Não, sol. entendi. A mesma coisa. Eu me sinto assim, daí eu vou me servir desse jeito. O judaísmo fala para você, meu amigo, meu querido, Preste atenção. escuta bem. Escuta bem. Você está aqui para servir. Você pode gostar, não gostar. Melhor você gostar. Melhor, né? Por seu bem. Tô te avisando. Mas por seu bem, não por mal. Sim, pô, por bem. A sua mãe Exatamente. fala para você, meu filho, não põe a mão no fogo. Vai queimar. Não por maldade, não por mal. Mas ela fala, mãe, está com frio, deixa eu colocar a mão. Não coloca. Aí sua mãe vira, se você colocar a mão. Aí se queimou. Ah, sua mãe fala, tá vendo? Eu não te falei? Aí eu sei, o fato que você se queimou é o castigo? Não. O castigo, não é da nossa geração, se sua mãe pega o chinelo e começa a te bater e, sabe? Eu te falei, não botar a mão no fogo. Não é assim? É assim. Você já se queimou. Porque eu tinha me apanhar também. Aí é dois, pô. Além da queimadeira, tem uma chinelada. O que eu quero dizer? O que acontece? No judaísmo, Deus não te castiga. Ele avisa. Faça isso, vai acontecer isso. Não faça isso, por seu bem. Se você fará isso, vai acontecer isso. Essa é a regra. Agora, se Deus castigar, se você não gosta, então, mais ele vai te botar no inferno para a eternidade. Toma.
Então, aí, não é esse não é judaísmo, Não é muito menos, judaísmo. O entendeu? judaísmo nem nunca, Entendeu? tudo que eu ouvi falar do judaísmo nunca disse isso, entendeu? Exatamente. Nada. Na verdade é só uma questão, é tão bonito que conscientiza de uma forma até lógica, prática. Ó, faça isso, tenha isso. Simples. Lembra a Simples. palavra? Simples. É A simples. verdade é simples. Deus é simples. Da toda a complexidade da criação, ele fez porque ele quer conectar com você, com cada um de nós, da forma mais simples. Mas a gente tem que colocar nosso ego no meio, no seu achismo. E o eu tem que decidir, entendeu? Não é, Acabou. não é Deus, Solta. é eu, né? Às vezes solta, entendeu? Não, você não precisa controlar tudo. Você não precisa saber entender de tudo. Coisa que você vai entender, que você vai amadurecer, vai evoluir, mentalidade, aí você vai entender muitas coisas. Eu cheguei aqui no Brasil 20 anos atrás. Hoje eu entendo muito mais do que entendia como 25. Entendi. Com Claro. 25 eu achava, pá, eu sou o cara mais. Que moleque sem graça. Tá. E acha que sabe tudo? É, É assim mesmo. entendeu? Precisa caminhar. Mas que agora, isso é uma coisa que o tempo, o amadurecimento, o conhecimento, a informação que vira conhecimento, prática. E a Torá fala, não acredita, faça, experimenta, vê realmente, dá um passo, Entendi. vê se isso realmente é verdade ou não. E trazendo para essa Eu prática. falo com todos os meus filhos, eu falo, gente, não acredita em que eu falo. Lê por conta própria, experimenta, questiona, pesquisa você mesmo. Experimenta. Sente, né? Exatamente. Você vai enxergar, você vai ver isso na sua vida. Isso vai em torno da pergunta que eu quero fazer, ó. Além dos livros e palestras, o senhor tem um trabalho importante na formação de líderes, né? Isso é uma formação Sim. de mindset, de mentalidade, né? De forma de enxergar o mundo. O que motivou o senhor a criar esse treinamento específico? E qual o principal legado ou transformação que o senhor busca deixar nesses participantes, em primeiro lugar? Olha, tem dois tipos de líderes. Tem um líder que ele cria seguidores e ele consegue levar muitas pessoas a um certo caminho, a resultados. E tem outro certo de líder que ele cria líderes. Certo. Forma novos líderes. Eu acho isso muito mais fácil, É, porque eu não quero carregar ninguém nas minhas costas. entendi. Eu já entendi. Eu quero que cada um entenda que você é tão importante, tão especial como eu. E isso eu criando em você, despertando em você essa mentalidade de líder, de leão, então você pode fazer isso onde você está. Você não precisa de mim. Entendi. Essa é a diferença entre mentor e chefe. O líder e o chefe, né? Tá Mentor. vendo? Entendi. Agora, Só vai eu, assistindo o caminho, né? Ao tá invés vendo? de faça isso, faça aquilo. Entendeu? Tem muitas vezes, tem uma aluna minha que ela ficou chateada comigo porque ela fala, Rabino, eu não consigo conversar com você. Fala, por quê? Porque cada vez que eu pergunto a você alguma coisa, você manda para eu procurar sozinha. É o que você está fazendo comigo desde o começo aqui. Eu achei que eu fosse entrevistar o Rabino, eu fui entrevistado e por perguntar, não sabia nem a resposta. Eu falo, olha, Uma você tem que aula entender que eu não vou te dar as respostas, eu vou te dar as ferramentas para de você. descobrir as respostas. Você chegar sozinho. Esse é Agora, o o que caminho. acontece? Você cria uma, de outro lado, você cria uma fidelidade e você também cria uma pessoa que ele sabe que ele pode confiar em você, mas ele não precisa de você. Perfeito. Ele tem a liberdade, a autossuficiência para fazer. Esse aqui também não ensina meus filhos. Eu estou aqui, o que você precisa. Mas as provas na escola eu não vou fazer para você. As tarefas de lição de casa eu não vou fazer para você, apesar que você gostaria. Claro. Eu não vou fazer para você. Você vai ter que lidar com isso. Mesmo assim, você vai
falir, ou falhar, ou você vai conseguir, é você. Mas independente de um dos lados, eu estou junto. Tá assessorando, O mentorando. trabalho do pai, ou de líder, ou de mentor, está presente quando a pessoa precisa, mas não ficar em cima quando a pessoa precisa evoluir. Deixa que ela faça, Exatamente. mesmo errado. Exatamente. Erra. Qual é o problema? O problema do sistema educacional hoje que eles pregam que a gente não pode errar. Que todo mundo tem que ser Eu beneficiado. detesto provas da escola porque na base de acerto ou errado. Mas onde que eu vou aprender mais? No erro, No erro. É o erro. não no acerto. Qualquer empreendedor, qualquer pessoa bem-sucedida vai te falar, eu aprendi, cresci mais nos negócios que eu falei do que o negócio que deram certo. Eu aprendi mais nos erros do que os acertos. O Rufino fala muito disso, o Geraldo Rufino. Ele fala bastante sobre isso. Ele falou que ele tinha uma dívida absurda, né? E ele, depois que ele percebeu que ele não tinha que ter medo de ter dívida, ou da dívida dele, porque a dívida acabava sendo um monstro, é como se fosse um monstro, né? O Sim. bicho-papão. Aí ele, não é simplesmente assim. Hoje eu não tenho dinheiro, mas eu vou ter o dinheiro para poder pagar essa dívida. E ele foi Eu tenho um amigo meu que ele me ensinou assim, ele falou assim, ok, você tem dívida, mas vamos pensar junto, de quem é a dívida? Você não tem dinheiro para pagar. O banco precisa do dinheiro. A dívida é do banco. Dívida do banco. Relaxa. Não é tua. Agora vai aprender como quitar essa dívida e não vai ter dívida. É, exatamente. A dívida é de quem precisa do dinheiro. É quem precisa do dinheiro, não é você, né? Porque você já usou o dinheiro. Se você não tem, isso é errado. Não é? Não, tem mas- que saber usar crédito e dívidas para criar dinheiro. Criar dinheiro. O problema é que o sistema bancário ela quer que você endivida porque ela vai produzir dinheiro acima de você. Ela estoque de fazendeiro, que é a vaca leiteira, e vai ordenhar. Você é a vaca. É isso mesmo. Você quer ser fazendeiro? Aprenda a regra do jogo financeiro. Não tenha medo. Dinheiro não envolve emoção. Eu falo no meu livro, um dos caras que eu mais respeito é o Ronaldinho Gaúcho. Eu sou da época da Copa de 2002, aquele time maravilhoso. Eu me cresceu nessa época. Para mim, de todos esses times, melhor do que Ronaldo Fenômeno, foi o Ronaldo Gaúcho. Ele foi um artista, né? Por quê? Você vai ver, você nunca vai ver ele nervoso, bravo no campo. Ele tinha uma calma absurda, né? Por quê? Ele sabia tinha as certeza. regras do jogo. Tinha certeza. Tinha Mesmo se a defesa vai tudo acima dele, ele sabia que essa é a regra do jogo, porque ele é o melhor do campo. De dentro do campo. Ele é o melhor do campo, então vão três em cima dele. E assim vai divertindo. Essa é a regra do jogo. Entendeu? Então, o jogo financeiro, chama de jogo financeiro, não pode envolver emoções, mas o que você tem que envolver é conhecimento e prática. Até que você começa eu falo assim, você começa a endividar só pelo prazer de quitar a dívida. Já ouvi muito falar disso, cara. Mas não que é. Hoje eu faço dívida que produz dinheiro. Entendi. Que cria dinheiro. Mas a pessoa tem que entender como fazer isso. Sim. E tem que divertir com isso. Então, tem que saber tudo na vida. Tem que saber as regras do jogo, se é o jogo financeiro, se é o jogo do casamento, jogo emocional, jogo espiritual. Você saber as regras. Se você sabe as regras, vai ser tudo pela fé? Não, aí é muito irracional também, né? Não, tem que ser pela fé, mas na hora de pagar o boleto... Para isso, não, né? Pagar o boleto... Tem que ter o dinheiro, não a fé, né? Importante é a fé. Não, importante. Mas tem que ter os dois remos.
não o remo só. Acreditar e agir, né? Acreditar e agir, né? Acredita, fé. Agir é ação, né? Praticar, como o senhor mesmo disse, né? Pôr em prática os conhecimentos. Essa inspiração. Inspiração. Acreditar em ação. Inspirar em ação. Inspiração. Inspiração. Você acredita que você é o quê? Você é capaz de fazer. Você tem a fé, a convicção que você tem a habilidade e você é capaz de fazer. Graças a Deus, Ele te deu isso. Agora, o que falta a você fazer? Faça. Tem a enxada na mão, a semente na outra, né? Tá o solo. É só plantar, né? Essa mesma história. Tem um fazendeiro, tá dando no campo, fazendo assim com a mão. Um amigo dele falou: o que você está fazendo jogando assim com a mão vazia? O que você está fazendo? Ah, estou plantando melancia. Como assim melancia? Ah, não, melancia sem semente. Melancia sem semente. Invenção israelense, sabia? Oh, é? Melancia sem semente. Melancia sem semente. Ó, pergunta. Eu não queria nem rir. Pergunta 9. Essa é muito legal, porque tá em cima disso, né? Pensando no nosso público aqui, é brasileiro, estamos no Brasil. Brasil, muitos buscando empreender ou crescer profissionalmente em um cenário desafiador, né? Então, tá aqui, a pergunta é assim: quais ferramentas ou princípios da mentalidade de prosperidade judaica o senhor considera mais impactantes e aplicáveis para ele hoje? Ensina uma ferramenta que a pessoa pode começar hoje, aqui que está nos assistindo, pode começar hoje a mudar o caminho dela no sentido da prosperidade, dessa mentalidade. Primeiro, acho que a mentalidade, né? Mas para se encaixar na mentalidade de prosperidade. Gratidão. Gratidão. É o mais importante. Isso aqui é uma palavra, né? É uma palavra, assim como você fez comigo. Gratidão. Gratidão. Eu vou te provar isso também. Por favor. Qual que é a primeira palavra que a criança aprende a falar? Papai? Papai, mamãe, papai. Papai. As mães ficam nervosas, bravas, porque 9 meses cuidando na barriga. Depois veio o papai. A primeira palavra é papai. Fica bravo com isso, né? É verdade. Mas o que é a segunda palavra que a pessoa aprende? O que sua mãe te falou? Eu tenho certeza que sua mãe te falou, meu filho, se você não agradece, Ah, obrigado, né? se você falou obrigado, o que vai acontecer? Você não vai receber mais. Ah, é. Porque corta o benefício. Se você não falar obrigado, eu não vou te dar mais. Sim, entendi. Se você não agradece, você vai ter. Obrigado. Para poder ganhar mais. Não é assim? Isso é uma coisa intergaláctica. Todas as mães na galáxia Ensinam isso. ensinam isso. É igual todas as vezes falar, você não é todo mundo. Se tu vai pular da janela, você também vai pular? Pressiona. Que língua você fala é a mesma coisa. Não importa a língua, né? Tem que aprender porque ele quer ganhar, né? O chocolatinho, o doce, Não, o... de novo. Você quer mais? Quer mais? Agradece. Obrigado. Agradece o tio. Obrigado, É uma tio. coisa que aprendi que as nossas mães tinham razão. É, faz sentido. É um mecanismo de recompensa, isso? Essa dá uma coisa, de novo. Deus não gasta de ingratidão. Entendi. Ele te deu tudo de graça. O que ele quer de você? Nada. Gratidão. No mínimo isso. Agradeça. No mínimo. Quando você começa a agradecer tudo, os problemas começam a se diminuir perto do que você tem a agradecer. Começa a ver o que tem, né? Para ser grato pelo Você que tem. muda o foco. Muda o As foco. notícias ou coisas comuns? Fica na desgraça, né? Ou na notícia, na desgraça, ou vem na graça. Ou na graça, no que eu tenho, na gratidão. Exatamente. Que eu já possuo. Quanto Legal. mais você... Isso abre as portas da prosperidade. Depois você vai aprender na prática como fazer o resto. Resolver problema de saúde, resolver questão financeira, descobrir seu propósito, mas começa a agradecer o que você já tem. É uma mágica nesse sentido, né? Eu comecei a fazer isso. Eu não era grato. E quando eu comecei a agradecer, eu comecei a ver que a graça vinha para mim, né? Porque o português é lindo, né? Agradecer, né? Para a graça descer,
Aí você agradece, aí a gratidão, né? Agradeço. Agradecer a gratidão, a gratidão. E é como se fosse uma troca que você faz com Deus, né? Deus, você agradece a ele e ele te Nem devolve. troca, nem troca. É. O que você vai dar para ele que ele Nada. receba? Você só tá agradecendo Agradecer. mesmo, de forma pura. Agradecer. Ele te deu, ele se acordou hoje, o resto é extra. Essa é exatamente. Além de acordar, além de respirar, vir para a terra de novo, né? Vim para cá, Mais alguma coisa? mais nada. Olha, você encontrou eu hoje. É, Melhor do que isso? eu fico grato. Eu estou muito agradecido. É sinceramente. Humildemente. Não, eu sei, e eu entendo o sorriso, a brincadeira, mas eu agradeço de verdade. Eu te agradeço muito por você ter vindo aqui. Em primeiro lugar, por ter aceitado o convite. Segundo, pela aula que você está me dando de lembrar coisas que eu já sabia e não aplicava, entender coisas que eu preciso correlacionar da forma certa, entender os conceitos que eu preciso. Hoje está fácil demais e eu deveria ter feito isso tão simples e Talvez não porque é fiz. tão simples. E falar que não, Vamos floreios, né? complicar. Vamos não poder complicar. Não precisa, É né? simples. Para aí você ver um cara que não tem informação nenhuma começa a ter sucesso. Porque ele fez coisas simples. Entendeu? Aquela história uns 50 anos atrás, 60 anos atrás, tem um cara que era faxineiro de uma concessionária. Faxineiro. E um ano depois ele virou o número um de venda de carros no Quentinho. país. Não na concessionária. Ele era o faxineiro, não lembro o nome, mas estou a conhecer, porque ele entendeu. Ele, na verdade, que criou, formalizou essa ideia de 10-2. De cada 10 pessoas que você fala, 2 vão falar sim. Então, o que ele fez? Começou a falar com 10 pessoas todo dia. Pra ter dois sim. Ligou para a mãe dele: mãe, você quer comprar um carro? Ah, filho, não. Ligou para o tio: tio, você quer comprar um carro? Não, já estão 2 não, então falta mais. Mais Ligou seis. para. Seis não. Sim, não, ligou. Não importa quem, o quê. Ele precisa 10 10. pra ter dois. Ligou para. Aí 2 compraram. Aí, dia seguinte, ligou para 10. Ah, amigo assim, amigo ali, na rua, você quer comprar um carro? Desconhecido, você quer comprar um carro? Não, beleza. Você quer comprar um carro? Sim, vem. De 10, 2. Infalível essa regra. Até hoje, todos os vendedores, treinadores de vendas falam a mesma língua, a mesma coisa. 10, 2. 10, 2. Simples. Ah, não, mas vão falar não para mim. Ai, hoje acordei mal. Hoje é difícil. Para de Para, complicar. cara. Tá simples. Em 1 hora dá pra fazer isso. Entendeu? 1 hora. Você sobra um monte. Tem um amigo nosso em comum, que é o Liu. Foi o primeiro, assim, que me ensinou bastante. Começou a me mostrar, porque eu nunca tive conhecimento sobre o judaísmo, nada, né? Ele veio já me explicando algumas coisas. E ele falou assim, ele fez uma pergunta, fez, quanto tempo você trabalha no seu dia? Eu falei, nossa, cara, acho que eu trabalho umas 10 horas no meu dia. Ele, nossa, você trabalha pra caramba, né? Eu trabalho demais. Ele falou, então você não tem tempo de ganhar dinheiro. Ele falou isso pra mim. Eu Eu falei, falei isso para ele. esse cara Quem tá trabalha tirando. muito não tem tempo de ganhar dinheiro. Esse cara, eu pensei a primeira coisa, esse barbudinho cabeludo, Cabeludo. ele tá tirando barato com a minha cara? Será que ele fala um negócio desse? Mas ele tem toda a razão. Pode explicar até esse conceito que é muito legal isso, né? Essa explicação. Que agora tem grande diferença entre você ganhar dinheiro e trabalhar. Na hora que você trabalha por hora, você está trocando o seu tempo por dinheiro. Então, você, querendo ou não, você está limitado por 24 horas e pelo valor sabe, do sistema bancário de quanto que vale a hora trabalhada. Salário mínimo, aí vai, crescimento anual, tudo, não importa agora, mas de certa forma é limitado. Certo. Ou em 2 horas você cria um produto, ou escreve um livro, ou liga para 10 pessoas 10 pessoas. E 2 com. e vende algo que você tem, não a hora trabalhada, mas porcentagem, um lucro real, Entendi. acima da ação feita. Então você pode ganhar em 2 horas o que você trabalhava em 10.
E o resto do dia você faz o quê? Mas o que Cria mais cria fonte de mais. renda. Não, vou ficar na praia. Não, besta. Essa é a zona do conforto. Aí você volta para a zona do Mas eu conforto. volto para a zona do conforto, não é essa a ideia. Não é vagabundar, viu, meu querido? A pergunta é assim, quantas fontes de renda você tem hoje? Não é a geração dos nossos avós, dos nossos pais, que tinha um emprego, 30 anos, carteira assinada e pronto. Não. Larga essa ideia de carteira assinada, cria fonte de renda. Quantas fontes de renda você tem? Só aqui eu tenho 5. Aqui tem 5, São exatamente. 5 fontes de renda. Isso só aqui, né? Imagine em outras Eu tenho coisas mais também. outros. Eu estou criando mais fontes de renda. Tá certo. Entendeu? O Silvio Santos, o pessoal da memória, tinha 42 empresas quando faleceu. Mais de 40 quando faleceu. 40. O Luciano Hang tem construtora, mas nem sabe quem tem construtora. Tem Tem construtora. construtora, tem um monte de coisa. Tá tudo. Mas não, Precisa ficar ele divulgando. não trabalha. É, Ele ganha dinheiro. sim. É porque ele já criou o mecanismo que ganha dinheiro. Ele bota o mecanismo para funcionar e ele vai para outra Qual coisa. mecanismo? Ele A gente criou, volta no início. a gente volta. Beneficia mais pessoas possíveis. Isso. O mecanismo vai sozinho gerando. Quando você beneficia mais pessoas, mais dinheiro você vai ganhar. Quanto mais pessoas você beneficiar, mais dinheiro você vai ganhar. Simples? Sim. Fácil? Não sei. Depende. Depende de você. Depende de. Eu falei, qual é a maratona? É. É simples, mas não é fácil. É. Uma perna atrás da outra, por 42 quilômetros. É. É simples. Mas o que é? Sim. Ele quer conhecimento, informação, Preparação. mentalidade, disciplina. A disciplina já era a preparação. Que você vai seguindo Não, série de você eventos. acha que no exército você tinha disciplina? É fácil no exército ter disciplina, porque você tem o cara acima de você. O empreendedor não tem ninguém para fazer ele disciplinado. Ele tem que ser autodisciplinado. É outro nível. Em outro nível. Entendeu? Você ir para treinar para academia todo dia, ou pelo menos 2, 3 vezes por Por semana. semana. Ou mais, parar de subir elevador, sobe escada. Ele quer autodisciplina. Porque ninguém vai ficar atrás de você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não existe isso no mundo real. Só no filme eu estou vendo o exército. Vai. Você tem um coach o tempo inteiro ali só. Não exige isso. No banheiro. Quanto tempo no banheiro? Não, que isso, meia hora. E esse também que eu ensino nas minhas mentorias. Você tem que aprender a ser autodisciplinado. Rabino, para finalizar. Já? Que já estamos quase 2 horas falando aqui da aula incrível do Rabino. E, obviamente, eu gostaria de fazer essa última pergunta. Não é nenhuma pergunta em si, né? Só abrir para que o senhor possa nos compartilhar de uma última vez aqui nessa entrevista de hoje. Para além do sucesso material ou profissional, muitos buscam um sentido mais profundo, um propósito, que a gente estava falando desde o começo. Então, assim, que mensagem final que poderia sintetizar tudo isso que a gente está falando, né? O senhor deixaria para a nossa audiência que está nessa jornada de autoconhecimento, que é essa busca de disciplina, controle, conhecimento, e busca por uma conexão, talvez olhando para a sabedoria ancestral judaica, né? Que é essa ancestralidade judaica que a gente veio falando aqui, aplicada, né? Como uma fonte de inspiração. Uma última mensagem que sintetize isso para significação das pessoas, da busca. O que vem na minha cabeça é faça para merecer. Fazer por merecer. Não importa o que você faz, nada vem de graça. Você tem que fazer para merecer. Pelo menos sentir merecido. Para valorizar aquilo que você tem. E você começa com gratidão, com ação, com disciplina. É grande diferença a pessoa ganhar na loteria uma bolada de 20 milhões ou construir essa riqueza de 20 milhões. Faça para merecer.
para você mesmo, para seu bem, para seu equilíbrio emocional e espiritual. Criar um merecimento, né? Isso é que eu quero. Ler, estudar, conhecimento, prática, disciplina, tudo que a gente falou. Para você sentir realmente que você merece aquilo que você tem. Você tem muito. Que grande aula, meu. Que grande aula, não sei nem que. Eu vou pegar esse podcast e vou assistir de novo depois. Eu vou assistir. Meu irmão, Rabino Dor Leon Attar, por favor, dê uma mensagem final para as pessoas aqui que estão nos assistindo, nossa audiência. Uau! Tá bom, tá. Vou falar igual judeu, né? No final. Tem que fazer o marketing. Fazer marketing, por favor, faça mais marketing. Aproveita. Não, simples, gente. Não acredito em nada que eu falei hoje. Não acredito em nada que a gente conversou aqui. Pratica, questiona, testa. Vê se realmente que tudo que eu falei na prática você vai aplicando, funcionou para você. E se não funcionou, me fala porque eu vou corrigir. Se funcionou, me conta também porque eu quero celebrar com você. Então, todos, eu falo assim, eu sou o rabino mais acessível no Brasil. Quem quiser entra no meu canal, no meu Instagram, tem meu contato, pode falar comigo. Meus livros, eu vendo meus livros, eu autografo os livros que saem daqui, eu tenho que autografar também depois, né? Por favor, eu quero autógrafo. Além do presente, a mensagem. Mas coloca aí na tela o Instagram do nosso... Estamos acessíveis. Nós estamos num monastério, sabe, isolados. Estamos juntos, orientando, mostrando o caminho para as pessoas para realmente ter uma vida feliz, próspera e do jeito que tem que ser. Perfeito. Perfeito. Melhor mensagem não poderia ter. Eu gostaria de sintetizar e lembrar aos senhores que até hoje nós não tínhamos trazido aqui, além do Lil, que veio aqui nos dar uma entrevista, apesar de ser da comunidade, de certa forma, ter conhecimentos, mas nunca tinha trazido um rabino, né? Um rabino, uma pessoa que é especializada em tudo isso aqui que nós aprendemos hoje. Então, agradeço de coração, com muita sinceridade, do fundo do meu coração, a aula que eu tive hoje, né, com o senhor. O aprendizado que todos nós pudemos ter aqui e que vai ficar gravado no nosso canal, acessível a todas as pessoas. Então, você que chegue depois, por favor, pegue a entrevista inteira, não vá por um corte, vá pela entrevista toda. Você vai ver um corte na internet? Beleza. Mas entra lá no link da entrevista, assiste tudo, é uma grande aula, são 2 horas de conhecimento gratuito que o nosso querido Rabino trouxe aqui, fazendo exatamente o propósito, ajudando as pessoas, né, a conquistar, para que isso aconteça de uma forma natural, um ciclo, e vai acontecer na nossa vida também, se nós fizermos isso. Nós estamos aqui fazendo isso também, então é um ciclo que volta para nós também. Todos nós vamos pertencer a isso se a gente fizer isso, né? Acho que o maior aprendizado aqui foi a gratidão, né? Começar por isso, depois vai se estruturando devagar, não tenha pressa, vá dentro do seu tempo, saindo da zona de conforto, vai começar aqui por mim, tá? Eu tenho certeza disso. Agradeço, meu querido Rabino Dor Leon Attar, com seus 6 filhos e 5 livros, e daqui a pouco o 6º também. Pessoal, quem pegar aqui a live, por favor, compartilha dentro dos grupos das famílias, que isso faz muito bem para as famílias, para os amigos, no trabalho. Faça essa mensagem chegar ao máximo de pessoas possível na sociedade, para que nós tenhamos uma melhor mentoria dessas pessoas, que elas precisam disso. Eu falo por mim, todos nós precisamos. Gratidão, mais uma vez, gratidão. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Então, você chegou até aqui, você gostou do vídeo, né? Olha, antes que você pula para o próximo vídeo, dá uma curtida, se inscreva no canal e comenta o que você achou do vídeo. E tudo que você precisa saber sobre os vídeos, sobre as redes sociais, o meu contato, tudo está na descrição embaixo. Ok? A gente vai se ver nos próximos vídeos e até lá.